Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, meu tchutchuca e minha tchutchuca, professor Italo Trigueiro, meu amigo. Professor Newton Matos, tudo bom? Para de ficar no meu ombro. Rapaz, hoje a gente veio trabalhar uma temática que é muito bacana com vocês, que é muito interessante. A gente vai trabalhar um tema que vem sendo cobrado em diversas provas. É muito mais pertinente às carreiras ou aos concursos, vamos dizer assim, militares, policiais, tá? Que é o tema violência. Ok? Apesar de ser abrangente, serve para todo tipo de prova. Nas provas para carreiras policiais e para os concursos militares, ele aparece muito mais, né, não, Nilton? Primeiro, tenho que confidenciar uma coisa, é muito ruim ficar nessa posição. Por quê? Enquanto ele fala, eu não sei o que é que eu faço. Eu não sei se eu fecho a boca, se eu abro a boca, se eu olho para o lado. Então, por favor, não preste atenção em mim. Tem o nariz todo para você olhar. Eu tenho medo dele abrir a boca e eu abrir os braços ele me engolir. Porque o Nilton, ele fagocita as pessoas, ele não beija ninguém, ok? Isso é bullying. Pela internet é cyberbullying. Professor, tem pasta de dente aqui atrás da sua orelha. O senhor escovou os dentes. Pessoal, como o próprio professor Ítalo falou, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre violência. É um tema recorrente em concursos públicos, claro. Chama mais atenção para concurso da área militar. Lembrando a você que já é o professor Ítalo, vai falar de editais que estão na praça a respeito dessa área militar. Porém, se você pretende fazer concurso para outra área que não é militar, saiba que o tema violência é um tema muito abordado. Claro, existem alguns temas que todo mundo concorda, que são aqueles temas que mais são cobrados, tipo meio ambiente, sim, globalização e violência, segurança pública como um todo, está entre eles. É tanto que quando você pega um edital, coisa que já repito, vai ser falado por aqui, você encontra mais ou menos o mesmo escopo. Mais ou menos o mesmo, né, as mesmas temáticas a serem trabalhadas. Aí, dentro dessas temáticas, o que é que a gente faz? Milagre. Porque se você pega um edital, o que é que vai acontecer com você? Se desesperar. Mas por que você se desespera? Porque ali tem tudo. Tópicos atuais relevantes a respeito de, aí tem lá, de saúde até educação, que já é pouca coisa, né? Passando por política até relações internacionais, que também é pouca coisa, né? Então você se desespera. Qual é a função aqui? É tentar mostrar a você aquilo que realmente é mais cobrado, aquilo que realmente é passível de se produzir uma questão. E agora, Trigueiro, já você vai falar sobre isso, mas eu quero já alertar. Tem umas bancas, né? Que a galera contrata por aí, mas ela vem com o formato de outra. Com certeza. A coisa está ficando meio interessante. Por aqui a gente está preparando aluno para uma banca, mas chibateando o conteúdo de outra. Por quê? Porque o negócio parece que ficou meio ligado por aí, tá ok? Beleza pura. Moçada, e aí, antes da gente começar aqui a nossa aula sobre a temática... Como é que eu tô aqui? Eu não sei se eu vi. Né, a gente vai falar um pouquinho, né, que tá aí na praça para você, ok? Tem 2 editais de polícia, um de polícia civil do estado do Pará, tá? Muito bacana. E um de polícia militar do estado do Ceará. Rapaz, era o edital que tava em Neverland, né? Ele tava na terra do nunca. Nunca ninguém imaginou que um dia esse concurso fosse sair. E tá aí. 4.200 vagas. Tá? Mudou um pouquinho aí o nosso formato de prova, né, Trigueirão, professor? diga aí pro pessoal qual é a banca. A nossa conjuntura, a banca é a OCP. Mas o formato parece muito com quem? Com o CESP, o UNB. Então, o que é que esses caras vão estar trazendo pra gente, Trigueiro? 120 questões aí, exatamente, né? Estilo o quê? Estilo CESP, UNB. Eu acho que talvez seja uma sucursal da CESP, UNB, que foi aberta agora lá no Paraná. Agora tem 10 anos. Mas tudo bem, a assessoria de organização de concurso público, né, que é quem vai estar realizando o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. E uma dica bacaníssima, tá? Antes que o Nilton abra aqui a boca, né, eu tenho que me afastar pelo menos 4 centímetros para a esquerda. Moçada, a OSP eu perdi a concentração agora. Porque eu não fiz o carro do leite, viu? Depois você procura na internet. Se ele fizer o carro do leite vai ser muito pior, a gente vai ser demitido aqui. Moçada, a OCP ela mudou um pouquinho as disciplinas da sua prova, tá? Então você vai ter ali na mesma linha raciocínio lógico, matemática, você vai ter a parte de informática, ok? Dentro da sua prova. Diga-se de passagem, muitas questões, diga-se de passagem. 15 questões. 15 questões é um volume muito grande, né? Fiz uma análise muito rápida do edital, mas no momento em que esse edital saiu, eu estava em sala de aula. Isso. E os alunos eles já comentavam, poxa, mas é muita questão de informática. Detalhe. Você sabe muito bem que no concurso anterior você não tinha informática. Exato. Então, quem já está se preparando... Porque, olha, pessoal, o negócio está tão difícil que o concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará, ele deixou de ser um concurso que só interessa a quem aqui no Ceará nasceu ou quem aqui no Ceará mora. Com certeza. Certo? Hoje em dia já tem gente aqui do Nordeste inteiro vindo fazer prova por aqui para tentar ingressar na Gloriosa. Agora, pessoal, o edital, ele, como o próprio Trigueiro está falando, mudou.
Ele está vindo com informática e ele vem, ó, graças a Deus, adorei essa informação. Ele veio com direito constitucional. Isso, dentro da parte de legislação especial, no caso, né? É engraçado. Na verdade, os conhecimentos específicos que envolvem legislação e o direito constitucional, eles se tornaram hoje, talvez, o grande medo de muitos alunos por aqui. Nilton, como é que você fala por aqui? Porque, além das videoaulas, nós também damos aulas em cursos presenciais. E nesses cursos presenciais, nós temos o termômetro, não só você que está aí do outro lado, que manda através de e-mail, mensagem, tudo aquilo que você acha das nossas aulas. Aqui a gente também tem alguns alunos que dizem assim, e eu estou com medo. Tem a tal da disciplina kamikaze, como o Evandro mesmo fala, que é o caso da informática. E direito constitucional, nunca vi. Eu não sei o que é um caput, um artigo, um parágrafo, um inciso, uma linha, um item. Eu não sei o que é nada disso. Então, será que eu tenho condição? Tem, pessoal, até porque artigo 5º e artigo 144. Então, você vai tratar direitos fundamentais e vai tratar a questão de segurança pública. Então, senta o pé, senta aí aquilo que você pode, vai estudar. Já vi muita gente ontem dizendo assim, estou saindo um pouquinho das redes sociais. Velho, tá certo. Você não hora pode... essa ele ia dizer que tá errado. Não. Eu ia dizer que você sai de... Você não sai do YouTube. Porque se sair, como é que vai assistir a gente, animal? Tá no YouTube direto. Sai das redes sociais, WhatsApp, desligue. Tá Facebook, Twitter, isso tem tudo não. Agora, se inscreva no nosso canal, dê uma olhadinha lá no site, no blog da gente, tá cheio de informação bacana. Toda sexta-feira, o professor Nilton, a gente está com um projeto de atualidade, você já sabe. Na semana passada eu não pude vir, o professor Nilton fez aqui o papel muito bem feito, tá? A aula espetacular sobre política, eu aprendi muito, professor, eu não sabia quase nada, né? O senhor me ensinou muito. Minha pequenininha estava doente, mas o Nilton foi lá, ó, pá, resolveu a coisa pra gente, né? Essa semana a gente vai falar de muita coisa. Toda sexta tem um vídeo novo entrando aí para você de atualidades no YouTube, no canal da gente. Então se inscreve lá, corre, não perde tempo. E uma dica muito bacana para quem já está se preparando para PM, PM Ceará, está assistindo aí o nosso curso, está curtindo a gente. 88% do curso da gente já está gravado, já passou de 90%. Hoje, antes do edital ser lançado, isso já estava pronto. Os 10% que falta gravar, em uma semana a gente grava. E vai estar todo disponibilizado para você até a data da sua prova. Deixa eu falar, seu chato. Fala. Deixa eu falar. Pessoal, e isso que ainda não foi gravado, diga-se de passagem, é aquilo que não poderia ser gravado. Por quê? Porque é atualidade. A gente tinha que esperar a saída do edital para poder definir o que é tema mais importante. Mas eu acho que a gente foi muito feliz quando a gente iniciou uma semana antes o projeto de atualidades, 2 semanas antes, já lançando, né, uma aula sobre Brexit. Gostou, professor? Brexit, meu irmão. A saída do Reino Unido, aquela coisa toda. Ou pelo menos um referendo e plebiscito. Tá? A gente falou sobre política, a gente já vai falar sobre violência hoje, tem cultura do estupro daqui a pouco. Tem um catatal de coisa pra gente falar e esse cara aqui é hoje, incontestavelmente, eu falo isso do fundo do meu coração, um dos grandes ícones da atualidade no país inteiro. Tá? O professor Nilton Matos é uma fera, literalmente, a besta fera. Ok? Diga-se de passagem, eu repito muito, diga-se de passagem, né? Então, já que eu vou repetir uma vez, diga-se de passagem, certo? O edital, ele sai, claro que com aquele mesmo conjunto de temas, porém, a gente tem que ter noção de que, embora a gente fale de vinculações históricas, embora a gente fale de temáticas bastante abrangentes, aquilo que aconteceu mais recentemente se torna o fator primordial para você trabalhar as questões. Por isso... Rapaz, eu estou vendo aqui o blog, a moçada está acompanhando aqui o chat de discussão, né? Tem uma coisa aqui que eu me incomodei um pouco. O Igor Frederico Marrigo, meu irmão, como é que você disse que eu pareço o Luan Santana de final de semana? Né? Não faça isso não, me ajude, meu compadre. Tá? Outros estão dizendo aqui que a gente é o Tique e o Teco. Né? A Letícia está dizendo que manda um e-mail. A Letícia manda e-mail todo dia, meu irmão. É uma novidade. Essa mulher não dorme. A Letícia é indormível. Vou lançar aqui uma campanha. Vou arrumar um namorado para a Letícia. Nem se ela tem. Né? Exatamente. Mas vou arrumar uma campanha. A Rocha Letícia partiu a campanha. Namora a Letícia, tá? E deixa a gente em paz. Letícia, beijão. A gente te ama do fundo do coração, tá? E assim, hoje a temática é muito ampla. A gente vai já dar início aqui ao nosso Vai falar aí da esquerda mesmo? A nossa temática, eu posso vir Pode, aqui... mas tem que ser com estilo. Tá certo. Ainda é São João, né? Sexta vai ter o arraiá aqui, juntar as comidas típicas do Ceará e do Paraná, né? Uma paçoca véia, né? Uma paçoca de pilão batido. O senhor já comeu paçoca de pilão? Eu não sei, eu tô encantado. O senhor já segurou o pilão? Aqui, ó.
Já. Meninada, vamos pra cá. Então a gente vai tentar misturar um pouquinho da própria temática, né? Violência, segurança pública, da questão de política, a gente vai entrar com as pitadinhas de alguns assuntos que não são muito trabalhados dentro da atualidade. Por exemplo, emenda constitucional, por exemplo, a questão de alguns artigos que falam de estupro, tá ok? E é justamente uma questão que eu gosto sempre de lembrar para você, né? O Newton ele consegue fazer links muito interessantes, e eu aprendo todo dia com ele mesmo, não é demagogia não, né? Links muito interessantes entre as atualidades, entre o direito, óbvio que o direito é atualidade literalmente, Sim. mas poucos conseguem fazer esses links tão bem quanto esse cara faz. Aproveite ele, tá? Aproveite mesmo, use e abuse. Chicoteia que ele curte. Tá? Moçada, e aqui eu gosto sempre de começar, vamos começar aqui de uma forma lúdica, né, trazendo para você aqui uma citação do grande dramaturgo Bertolt Brecht, pouca gente conhece, mas o cara é fantástico, né, onde ele fala de desgraçados, um irmão é maltratado e vocês olham para o outro lado, grita de dor ferido e vocês ficam calados, a violência se faz a ronda e escolhe a vítima, e vocês dizem, a mim ela está poupando. Vamos fingir que nada está acontecendo. Que cidade é essa? Que espécie de gente é essa? Faltou a caveira na mão. Gostou? Faltou a caveira na mão, mas a caveira é o Meu Deus, eu lembrei do Cunha. Rapaz, tá difícil esse negócio. Mas, moçada, se você pegar essa passagem desse trecho aí da obra do Brecht, tá, você vai ver, né, que ele faz uma pergunta ínfima e no final uma pergunta muito importante. Mas que cidade é essa? Mas o que é essa cidade? E a gente vai partir da discussão de violência pensando já no que é cidade. Por quê, Trigueiro? Se a gente pensar na violência, tem dois termos, Newton, que estão sendo muito utilizados na mídia, tá? Nude. Um deles, nude, não, tô brincando. É o que a gente chama, né, de escalada da violência, ok? A escalada da violência e também a interiorização da violência, ok? Tanto a escalada como a interiorização da violência são dois termos que estão muito na mídia. Quando você fala da escalada da violência, aí você vai ter que lembrar de quê, Trigueiro? Por que que a violência ocorre? É uma questão simples, mas o porquê que a violência vem aumentando? É muito comum, e isso é talvez a caixa de Pandora, né, das ciências sociais quando analisa a violência, que é o quê? Entender por que que a violência aumenta em alguns lugares e por que que a violência não diminui em alguns lugares. A tendência, né, e a condição importante que a gente faz entre desigualdade social e violência, ela não é explicada de uma forma simples. A violência não está somente atrelada à desigualdade social. A desigualdade é um dos fatores geradores da violência. E aí, quando você para analisar as questões das ciências sociais hoje, são muito discutidas dentro das provas de atualidade. Mas vamos pensar aqui na escalada da violência. Por que que a violência cresce em ritmos, né, vamos dizer, galopantes no território brasileiro? Olha, querido aluno, o Brasil deixou de ser um país rural e passou a ser um país urbano, ok? Essa mudança aconteceu quando, Trigueiro? Ela aconteceu no final dos anos 50, início dos anos 60 do século 20. As condições de vida na zona rural não eram das melhores, aliás, nunca foram. A gente tem a falsa ilusão, né, de que na zona rural se vive melhor do que no espaço urbano. Isso é papo. E essa mudança aqui, ela provocou uma atração populacional e um processo de urbanização desenfreado, né, no Brasil, que é a chamada urbanização desordenada. O Brasil não deu conta, né, de gerir a sua urbanização e criar um espaço urbano adequado. E isso fez com que a gente tivesse um grande levante de imigrantes, né, da população do interior para as cidades, para os centros urbanos. Isso promoveu uma periferização dessas comunidades. Isso promoveu uma favelização nos centros urbanos brasileiros. Isso promoveu uma ampliação da criminalidade dentro desses espaços urbanos, onde o Estado não consegue chegar. Quando eu digo o Estado não consegue chegar, é literalmente. Eu muitas vezes acho que o Estado brasileiro ele deixou de ser omisso. Eu acho que ele passou a ser já cúmplice da coisa, tá? De longa data. E quando você pensa nisso, nessa construção desse espaço urbano, você vai ver que a violência ela só aumentou nos últimos anos no território brasileiro.
Acho que o Nilton quer dar aqui um velho pitaco que é sempre importante. Vai, Nilton. Eu acho que se você prestar atenção no que o Trigueiro acaba de falar, a característica, o Brasil passa a ser um país mais urbano, lá no final dos anos 50 e início dos anos 60, mas não são todos os países emergentes que passam por essa caracterização ao longo desse período. Exemplo, você pega países como a China hoje, certo? Tinha uma população gigantesca. A China só vive isso aqui, certo? Já nos anos 2000. Então, querendo ou não, quando você começa a falar desse processo de urbanização, você atrela diretamente esse processo de urbanização a uma série de problemáticas de caráter social. Dentre essas problemáticas de caráter social, a gente vai ter o quê? A disseminação da violência. E detalhe, há uma coisa muito importante a ser analisada, a questão da violência e da sensação de insegurança. Inclusive, eu e o Trigueiro, a gente discute muito a questão dessa sensação de insegurança. Se realmente ela vai se refletir em números absolutos ou números proporcionais que venham a corroborar, que venham a confirmar que essa violência realmente existe. Outra coisa, foi muito bom ter se derrubado o mito de que no espaço rural você tem uma qualidade de vida melhor em determinados aspectos que no espaço urbano. Hoje em dia, o que é que a gente já tem? Nós temos alguns fenômenos, dentre os quais o caminhar desta onda de insegurança para regiões outrora consideradas como pacatas ou tranquilas. Se você aí, principalmente aqui, quem mora no Nordeste, tá ok? E assiste jornais, daqueles inclusive mais sensacionalistas, jornais que apelam para algo assim, até certo ponto não tão bom de se ver na tela de uma TV, aqueles jornais que são realmente muito mais apelativos, eu não vou citar os nomes aqui, mas você sabe que são aqueles programas policiais. Eles mostram quase todo dia situações de violência ocorrendo no interior do estado. Corta pra mim, agora corta pra mim, pra você entender o porquê essa ideia. Que ridículo. Né? Gostaram do corta pra mim? Foi bacana, foi uma sacada. Trigueiro, o Nilton tá falando de quê? De uma coisa muito linda, a interiorização da violência. Nesses programas, a gente pode perceber o quê? Que o crime, literalmente, se organizou, ou está se organizando melhor do que o Estado, né? Ao ponto de, às vezes, assustar a gente. Vez por outra, você passa aqui na cidade de Fortaleza, você tem lá escrito na parede, PCC mais CV. Eu disse, agora lascou, foi tudo, meu irmão. Tá, tinha o Nilton aqui, agora chegou o PCC e chegou o CV, agora terminou de lascar, foi tudo. Uma percepção fácil de entender é que o interior, por ser esse espaço que o Nilton acabou de colocar, como sendo um espaço, vamos dizer, mais pacato, mais sereno, de uma tranquilidade de vida maior, ele se tornou um alvo muito mais fácil das quadrilhas, dos bandidos, das organizações criminosas no Brasil. Por quê? O interior brasileiro ele começou a se desenvolver. Ele começou a gerar um valor de renda muito maior do que ele gerava, por exemplo, na transição dos anos 50 para os anos 60. E as organizações criminosas começaram a perceber o quê? Que, pô, chego lá na zona rural, né? Eu vou numa delegacia, quando tem delegacia, muitas vezes tem 2 policiais, né? Aqueles policiais assim, ó. Aqui, ó. Estilo nós dois. Tá? Aquele policial, né? De longa data, né? Aquele buço velho lá quebrado, sentado, olhando o pessoal passar. Qual a segurança que um homem desse traz pra você, meu irmão? É melhor você ter o guarda-belo na sua porta do que você ter 2 policiais desses. E aí a bandidagem, eu vou chamar de bandidagem, porque, enfim, né? Um termo genérico, começou a perceber isso. Né? E começaram assaltos a banco. Não é tão raro mais você ver isso na TV da sua cidade, mesmo em estado pouco urbanizado. A gente teve ano passado cenas de horror em várias cidades do interior brasileiro, né? Maranhão, Ceará, Minas Gerais, daí por diante. E as quadrilhas, só para eu concluir rapidinho, as quadrilhas cercando a cidade, né? Tomando, fazendo, né, a população de refém, colocando como escudo humano. Não são raros mais esses casos. Costumo dizer que quando começa uma turma de atualidade lá pelo comecinho do ano, de janeiro, fevereiro, eu costumo dizer, gente, tem uma coisa que com toda a certeza do mundo deve acontecer. O que é? Há um estado cuja uma cidade sofrerá com uma onda de violência extremada. Inclusive falo muitas vezes que esta onda de violência ela é comandada de dentro das próprias cadeias, PPLs, ou como você queira chamar aí no seu estado. Né? Casas de privação provisória de liberdade, cadeia mesmo, presídio, como você chama aí. E detalhe, viu? Pessoal, cada vez mais você nota isso no seu dia a dia. Exemplo, quando você tem um delegado de polícia, quando você tem um promotor, quando você tem um advogado da área penal, certo? Quando você tem uma juíza executada na porta de casa, as investigações caminham
para o mando da execução de dentro de uma cadeia. Ou, mais recentemente, a invasão, eu acredito que de uma vara de justiça, inclusive, onde a juíza foi feita, de um fórum, na realidade, Sim. de um fórum, onde a juíza foi feita de refém dentro do próprio fórum. Inclusive, né? diga-se de passagem, um ato de loucura do indivíduo que a pegou como refém, se você quiser pesquisar na internet, né? Sim. Ele acabou usando da sua própria força para tentar garantir um direito que ele achava que tinha. Então, Nilton, querendo ou não, mas quando você cita, por exemplo, um membro do judiciário, você acaba dizendo assim, se nem eles estão protegidos, imagine eu na minha casa. Certo? Quando eu falei da interiorização da violência, citando as cidades interior do Estado, claro, eu me refiro quase sempre, por exemplo, à questão das agências bancárias. Quando o Trigueiro fala, o interior começou a gerar renda, o interior começou a crescer economicamente, um exemplo disso é a instalação de várias agências, de bancos, não somente bancos públicos, Sim, você também privados. tem bancos privados, outrora. Você imagina que esses bancos privados não teriam tanto interesse de estar nessas regiões. Sim. Mas hoje, como esse interesse surgiu, como as agências ou correspondentes bancários foram instalados, eles passam a ser alvo dessa insegurança que permeia. E aí eu já vou propor uma temática de aula para o Nilton, porque isso tem toda uma relação com o desenvolvimento do agronegócio, com o crescimento do agronegócio nas zonas rurais, com a maior geração de emprego, a maior geração de renda. O agronegócio que vem puxando a balança comercial, né? Até o ano passado ele garantiu ali um certo equilíbrio, vamos dizer assim, na balança comercial brasileira. Esse ano a desgraça está feita. Mesmo numa situação complicada no período dos commodities, né? Com E certeza. detalhe, diga-se de passagem, se você considera que o agro, diga-se de passagem de novo, tenho que parar com isso. Tá. Eu vou começar a aprender minha língua. Não aprendo não. Prender não dá, porque já Ela é já é presa, Eu pessoal. sabia, eu levantei, É verdade? eu levantei a bola É pra esta difícil. Cunhã chutar. Por qual motivo? Por qual motivo? Ele já fica brincando com a minha língua que é presa o tempo todo. Pessoal, eu tenho a língua presa mesmo. Tem. Certo? Tem palavra que eu não falo, porque se falar eu cuspo. 6.666 Cala a boca, não faz não. maldito, Vai. maldito. Não, esqueci o que eu ia falar agora. Não, tô brincando. Se você acha que o agronegócio ele não contribui, o pessoal virou tema de campanha publicitária. Sim. Quem liga aquela grande emissora de TV, né, o canal aberto, vai encontrar agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Agro é tudo, E exatamente. vai encontrar lá uma série de contribuições desse agronegócio, principalmente para o interior dos grandes estados. Então, Nilton. E você vê ainda também dentro dessa proposta do agronegócio, né, as condições de searas sendo construídas. O senhor gostou, professor? Gostei, né? Do trocadilho, as searas sendo construídas, mostrando que o frango da granja é o melhor frango, né? E aquele grande cozinheiro, para não chamar, né, de chefe de cozinha, né, ele vai lá analisar o que é ração, sim, né, o exatamente. franguinho come, aquele negócio todo. Frango no interior do Ceará, como que encontra, meu irmão? É velha e boa galinha, Que nem porco, né? é duro, mano. Não, eu sei, mas é que nem porco, né? É que nem porco, é nem muito porco. Você similar. vê de vez em quando ciscando, comendo lixo, é o lixo que dá o gostinho. É o que dá Isso que é bom, viu? sustância. É isso que é Beleza? bom. E aí, moçada, a gente vai entender que esse número da violência no Brasil, ele está literalmente, né, atrelado a todos os espaços hoje. Ele é muito mais intenso no espaço urbano, mas o que não quer dizer, óbvio, que no espaço rural não aconteça. É tanto que se você pegar, por exemplo, o número de homicídios brasileiros, de acordo, né, com o mapa da violência, né, que a gente teve aí a última edição 2014/2015, né, já pegando os dados para lançamento de 2020, certo? Ele mostra que hoje o Brasil, em termos de violência, em termos de número de homicídios, ele só está perdendo para 2 países da América do Sul. Uma Venezuela, que vive uma conjuntura social e política, né, muito severa hoje, né, data vem a abertura das fronteiras agora recentemente por 12 horas, para a população basicamente sair, comprar comida e voltar, né, o tempo do cabine na Subway e voltar. Crise né, e desabastecimento. Com certeza, e também para a Colômbia, né, onde o narcotráfico, por mais que tenha perdido muita força nos últimos anos, tá, ainda é uma atividade extremamente poderosa. Então você tem o Brasil aí com praticamente o dobro de homicídios, né? Eu acho que não me falha a memória, o número é de 24,1 homicídios a cada 100 mil habitantes, sendo hoje, né, um número o dobro do que a ONU recomenda para se ter uma boa qualidade. Diga-se de passagem, se eu não né, prestar para se ter uma atenção condição aqui, ideal. Pois não. Você pode pesquisar, a minha memória não é das melhores, certo? Mas se você pegar 59.627, é o Homicídios. número exato de homicídios. Exato. Você pode utilizar o Atlas da Violência. Detalhe, o Atlas é de 2006, mas faz referência ao ano de 2016, mas faz referência ao ano de 2014. Então, quando você vê isso aqui, você talvez não entenda. Já a gente vai criticar esse número, porque grande parte dos homicídios, eles são, né, subnotificados. Inclusive, uma polêmica em torno disso. Mas se eu pegar, por exemplo, dados ligados ao ano de 2003, aí é 2003 mesmo, entre 2003 e 2014, eu vou encontrar o quê?
48.909 homicídios. Então, Nilton, pera ainda, quer dizer que nós tivemos um aumento, quer dizer que nunca se matou tanto no Brasil, verdade. Nilton, te acontece esse aumento, se você fizer uma continha aproximada, algo em torno de 22%, certo? Vou só colocar a data aqui para fazer um questionamento, 2014. Então, você tem aqui algo em torno de 21,9% no aumento desse número de casos. Quer dizer, Nilton, homicídio. Se mata muito no Brasil, se mata muito no mundo. Se você pegar, o homicídio corresponde a aproximadamente 10% das mortes. E se você pega o Brasil em números absolutos, ele vai liderar esse ranking. Quando a gente quiser, o Brasil está atrás de país X, está atrás de país Y, mas em números absolutos, na totalidade do número de casos, o Brasil lidera esse ranking de acordo com atos da violência. Com um número de mortes maior do que países que vivem guerra civil. Guerra civil. Que Afeganistão, que o próprio Iraque, enfim, que a Síria e daí por diante. Se você pegar, quiser realmente entrar nessa discussão, você vai pegar aí dados de pessoas mortas, civis mortos, no conflito árabe-israelense, que vem desde a fundação do Estado de Israel, e faça um comparativo com a quantidade de homicídios que ocorrem no Brasil, ou então de mortes violentas como um todo, como, por exemplo, o trânsito. Aí você vai ver que a situação ela é um tanto quanto complicada por aqui. Você vai ver que quando nós falamos de homicídio, nós estamos falando de um dos indicadores dessa violência que é muito mais ampla mesmo. Inclusive, você vai falar sobre isso, a gente vai dar continuidade a esse assunto quando tivermos um pouco mais na frente dessa aula, falando sobre o quê? Sobre estupro. Sobre estupro. E detalhe, a violência ela se manifesta até em crimes de menor potencial lesivo, como, por exemplo, um furto. Com certeza. Como, por exemplo, um roubo. Como, por exemplo, um latrocínio, que aí já não tem menor potencial, né? Aí já talvez seja um dos maiores medos de quem vive hoje no Brasil. É de, porventura, em caso de um roubo, venha a ter como consequência aí a morte. Com certeza. Okay? Se a gente parar para analisar esse período que o Nilton destacou aqui para a gente, moçada, você vai ver que nesse período a gente vai ter uma redução das desigualdades sociais no Brasil. Ok? A desigualdade social no Brasil vai diminuir, Trigueiro? Vai sim. Tá? A gente conseguiu tirar aqui, basicamente, 11, 12 milhões de pessoas, tá? Do quadro de miséria absoluta da Organização das Nações Unidas. E, Trigueiro, por que a redução das desigualdades sociais não promoveu uma redução da violência? Por um detalhe bem simples. A violência, ela tem vários fatores, N fatores. Alguns questionáveis, outros consensuais entre os pesquisadores. Trigueiro, entre os consensuais, a gente vai destacar o quê? Você pode destacar a pobreza, é um consenso, tá? Você pode destacar a própria desigualdade social, a questão das drogas. E quando eu falo da questão das drogas, eu estou alinhando literalmente a questão das drogas com o tráfico de drogas, ok? Trigueiro, dá uma olhadinha aqui. O Kaique Henrique está dizendo aqui que as pessoas não roubam não é porque não querem, mas sim porque não deixam. Existem pessoas oportunistas. Eu, sinceramente, não entendi muito bem a colocação. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, só não entendi. Kaique, se você puder tentar ser um pouquinho mais conciso para que a gente possa também analisar essa sua colocação, será de grande importância. Uma segunda coisa, eu quero começar uma discussão aqui, aproveitando o pessoal do chat aqui, que é uma discussão que talvez eu nem deveria começar, mas vem cá. Tem muita gente que associa diretamente o quê? A pobreza à criminalidade. Mas se você associar diretamente, mecanicamente, sem analisar o restante da conjuntura, a pobreza aos índices de criminalidade, você vai estar cometendo um erro gravíssimo. Sabe por quê? Você, querendo ou não, dentro da conjuntura de um período da história brasileira, teve uma sensível redução das desigualdades. Você concorda comigo? Com certeza. Em um período específico, fazendo um recorte. Não vou nem citar aí questão política, de partido político ou de governante, que é justamente para que não tenha uma discussão política dentro do chat. Mas, mesmo com a sensível redução das desigualdades, a gente vai ter um aumento no número de homicídios. Eu não sei se o Kaique quis colocar aqui pra gente, né, que o oportunismo dentro da, por exemplo, corrupção, que é uma latente na realidade brasileira, seja um dos geradores dessa violência. Também é considerado. Assim como, por exemplo, a omissão seja do Estado, seja da sociedade, que eu falei aí no poema do Brecht. Você pode trabalhar as questões ligadas, e isso é uma questão muito delicada, a chamada desestruturação familiar. Tá? Desestruturação familiar. Existem alguns pesquisadores que concordam, outros discordam. Os que discordam usam sempre, por exemplo, a Suécia como exemplo. A Suécia é o país do mundo que tem o maior número de indivíduos divorciados, separados, né? Mostrando uma desestruturação familiar, talvez. E dentro dessa perspectiva,
A Suécia não é um país violento. Professor, mas espera ainda, eu vi que na Suécia, por exemplo, Nilton, você tem um dos maiores registros de números de casos de estupro no mundo. Em alguns rankings, a Suécia chega a ser o terceiro país onde mais se estupra no mundo. E quando, na realidade, o que ocorre na Suécia não é que eu tenho um grande número de casos de estupro, mas é que eu tenho uma grande quantidade de denúncias dos casos de estupro, coisa que não é feita, por exemplo, no Brasil. Os registros oficiais são muito negativos. E quando você pega o Brasil, a gente teve um caso polêmico aí daquela jovem lá no Rio de Janeiro, né, que foi violentada, né, no início uma discussão sobre 33 indivíduos que a violentaram, 33, eu acho que é isso mesmo. Eu não lembro do número, não. 32 indivíduos que a violentaram, e na realidade aquilo teve um registro de uma ocorrência, ok? Se eu tenho um caso desse ocorrendo na Suécia, por exemplo, são 32 registros de crime acontecendo. Quando você falou o número aí, independente do número de indivíduos, 1, 2, 3, 10, certo? Se você for lá para o Código Penal, lá no artigo 217A, você vai ver que o estupro de vulnerável, ele ocorre principalmente quando a pessoa não tem condição de oferecer resistência. Sim. Então, independente do número, porque muitos afirmam que ela permitiu, ela foi, ela deixou, pessoal, pera ainda. Aí a gente está fomentando a cultura do estupro. E detalhe, eu sei que o tema de hoje é muito polêmico. Outra coisa que o Trigueiro falou, de vez em quando, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe como é que a gente prepara essas aulas aqui? Ele manda um WhatsApp para mim 5 da tarde e a gente começou não prepara. 7 da noite. Ele disse, rapaz, vamos falar de violência? Vamos. Às vezes, quando a gente chega aqui, a gente vai falar da mesma coisa. Inclusive, os tópicos são os mesmos. Aí, o que é que a gente faz? Quando um for falando, o outro vai inserindo aquilo que ele pode contribuir dentro da situação. O que é que eu tenho a dizer para vocês sobre a questão do número de denúncias, certo? Você pega um caso muito conhecido na história, certo, da legislação brasileira de defesa para com a mulher, você vai ter a questão da Maria da Penha. Sim, você concorda comigo? Eu vou pedir para que você pesquise. Pesquise um número de casos de violência contra a mulher anteriormente e posteriormente à Lei Maria da Penha, a lei que leva o nome daquela que também foi vítima de violência. Sim. Tá ok? E você vai ver que esses números aumentam. Há muita gente que eu considero, inclusive, desinformados, é uma espécie de analfabetismo até, dizem que a lei é ineficaz. Por qual motivo? Porque aumentaram os casos. Pelo amor de Deus. Quando eu tenho uma legislação, eu não estou aqui para discutir as falhas do nosso ordenamento. Mas quando eu tenho uma legislação que permite que a mulher ela denuncie, nem que seja com uma sensação de segurança, o que é que ela vai fazer, pessoal? Ela vai denunciar. Olha, se você fizer um apanhado, principalmente quem vive, certo, em cidades mais do interior, vai ver que no passado, mesmo sofrendo violência doméstica, a mulher, para manter o casamento, que socialmente era uma coisa imposta a ela, sim, ela convivia com o agressor, muitas vezes até o fim da sua vida. E detalhe, muitas vezes esse agressor é que punha fim, que colocava fim à vida da indivídua. E detalhe também, no tempo em que havia a tal da legítima defesa da honra, pessoal. A tal da legítima defesa da honra. Então nós colocávamos a honra, sei lá se é subjetiva ou objetiva, sei lá se é a imagem ou a autoestima, nós tínhamos a honra acima do direito à vida. Sim. Claro que a gente não vai entrar numa discussão, porque não existem direitos absolutos, nem mesmo direito à vida. Sim. Senão nós não estaríamos discutindo aqui, nos temas que nós temos afim, a questão da pena de morte, a questão do aborto, mas colocar naquela época, né? E eu estou falando aí de décadas anteriores, a década de 70, 60, 70, nós tínhamos a honra acima da própria vida. Nilton, me diga uma coisa, então você tem que ter muito cuidado em suas análises. Por quê? Porque na sua prova pode vir um gráfico. Na sua prova pode vir a interpretação de um texto. Isso. E você não pode afirmar que porque aumentaram o número de denúncias ou de registros, você tem um aumento no número de casos. O que você pode ter, mais uma vez a expressão, é uma espécie de subnotificação, sim, do período anterior à legislação. Exatamente. Tá ok? E o Nilton, olha como o tema é diverso. Aqui o Anderson, tá? 170399, tá? Não sei se esse cara nasceu nesse ano aqui não, viu? Ele tá perguntando, Nilton, no âmbito da violência, qual a probabilidade da abordagem do tema da violência e do homicídio contra a polícia? Opa, muito bacana. Gostei. Anderson. Anderson, olha, parabéns pela sua pergunta e eu queria lhe falar, certo, que contra agente de segurança pública passou a ser, desde o ano passado, considerado crime hediondo. Exatamente. Então você, querendo ou não, tem a própria legislação, o próprio ordenamento sendo alterado para que possamos amparar não só o agente em si,
mas como seus parentes mais próximos. Detalhe, a sua pergunta é tão boa que me permite falar uma outra coisinha. A gente não só tem aí o atentado contra a vida de agente de segurança pública, o homicídio de agente de segurança pública. A gente tem também o quê? O feminicídio, que a gente estava falando agora há pouco. Exatamente. Mataram uma mulher pelo simples fato de quê? Dela ser mulher, velho. A ideia, né, da questão da violência contra a polícia ou do próprio despreparo do policial, ela nos leva a números que são alarmantes, né? A polícia brasileira é a polícia que mais mata no planeta, da mesma forma é a polícia que mais morre no planeta, né? Tem dados aí da Anistia Internacional para comprovar isso. E quando você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, olha que número absurdo, tá? No estado de São Paulo, de todos os homicídios que a gente tem no estado de São Paulo, 1/4 é cometido por policiais, 25% dos homicídios é cometido por policiais. É uma questão que, infelizmente, já virou uma questão cultural, né? A falta de descrença na polícia, né? E a falta de confiança. Quando eu pergunto para muitos alunos... A falta de descrença é a crença. Né? Desculpa. Subúrbio. Né? Quando eu falo, tá? Quando eu pergunto para muitos alunos, quem confia na polícia? Faça esse exercício. A grande maioria não vai confiar, tá? E é um contrassenso, é uma controvérsia muito grande, porque a gente dá aula para policial. Né? A gente dá aula para futuros policiais. E quando a gente questiona isso, pelo contrário, não é a tentativa de agressão da imagem do policial. É pelo contrário. É a tentativa de construção de uma nova imagem do que é o policial no Brasil. E aí a gente entraria num tema, por exemplo, que é muito polêmico, que é a desmilitarização da polícia no Brasil. Polêmico ao extremo, mas eu diria muito mais. Sabe por que hoje nós temos cada vez mais críticas a instituições como a Polícia Militar? Por um motivo bem simples. Porque nós vivemos num país que, embora tenha muitas dificuldades, que embora tenha muitos problemas, ainda se é possível exercer a democracia. Ó, professor, aqui o Samuel Arruda está dizendo que o senhor é esquerdista, porque o senhor falou aqui, tá, Não, quem falou da PEN foi tu. Parar de falar da PEN, não vou parar. Mas disseram que o senhor é esquerdista porque o senhor falou do feminicídio no Brasil. Não, macho, uma retura. Sou eu? Sou eu. Samuel, vamos continuar dentro da discussão. Não vou parar nunca, e não sou de esquerda, não. Até porque eu sou destro, eu escrevo com a mão direita. Não, mas agora eu queria falar com você mesmo, Samuel. Ó, muito bom isso aqui, velho. Muito bom mesmo. Sem dúvida. Samuel, eu acredito que muitas vezes o que não é dado ao policial, certo? Uma condição decente, muitas vezes, de exercer sua função. Sem dúvida. Inclusive, quando você tem cursos de formação que são realmente muito curtos e bastante precários no quesito aperfeiçoamento de práticas militares, você já sabe que muitas vezes entra despreparado. Então, e hoje em dia é muito complexo. Eu vou só complementar aqui a informação que o Nilton trouxe. Os cursos de formação, por exemplo, da Polícia Militar do Estado do Ceará, você lá no curso de formação, você tem uma média, sei lá, de 80, 100, 120 tiros nos seus treinamentos, tá? Durante os 6 meses, talvez, que você vá realizar o treinamento. Tem menino de 12 anos que já deu mais de 200 tiros aí, meu irmão. Então, assim, qual é a condição de trabalho que eu tenho? A gente acabou de ver um assalto a uma organização de segurança privada no Brasil, lá em São Paulo, onde os elementos roubaram 50 milhões de reais. E aí os seguranças privados trabalhando com pistola, trabalhando com escopeta, com 12, e a bandidagem trabalhando com .50. Né? Com arma que derruba, meu irmão, helicóptero. Como é que vai dar para reagir? E eu estou falando da segurança privada, que tem condições de comprar um armamento, vamos dizer assim, melhor e equipar aqueles indivíduos para proteger o dinheiro ou o patrimônio dos outros. Imagine o Estado brasileiro, como é que ele realiza essa conjuntura. Trigueiro, diga-se passagem. Pessoal, se você for se estressar com isso aqui, você vai morrer doido. Vai. Sabe por que você vai morrer doido? Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos discutir se realmente hoje nós temos capital investido pelo Estado para que nós tenhamos realmente a questão de segurança decente. Porque o Trigueiro acaba de falar, mas é capital, eu vou colocar entre aspas privado, que eu chamo geralmente de capital subterrâneo, porque vem de algumas atividades ilícitas altamente lucrativas. Esse cara é um gênio, viu? Altamente lucrativas. Quais são as atividades? O tráfico de drogas, meu amigo. O próprio tráfico de armas. São atividades que geram lucro volumosos. Então, Nilton, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você aí, que está se preparando para ser policial militar, você vai conviver com uma coisa que é digna de todo o Estado. É a burocracia. Enquanto o indivíduo lá, olha aqui, a gente já vai discutir a redução da maioridade penal para determinados delitos, para determinados crimes. E eu quero saber se um traficante, um líder de uma facção do Morro Carioca, ele vai ter um discurso ético. Se um menino de 12 anos pode ou não pode ser nosso soldado do crime.
Porque hoje em dia nós temos recrutamento de pessoas cada vez mais jovens. Inclusive, quando você, de repente, se depara com, mais uma vez, eu falo desses programas policiais, que é uma coisa que muitas vezes me irrita, sabe? Eu acho que, muitas vezes, quando você expõe demais essa violência, não que eu esteja aqui querendo limitar a liberdade de expressão ou a liberdade de informação, mas você acaba muitas vezes banalizando. Não é só a exposição, mas a forma como se trata, Ditador. com jocosidade, com as questões bastante simplórias. Muitas vezes o que é que você mostra? Um menino de 15 anos morto durante uma briga de gangues. Mas será que você tem realmente um interesse de saber quais são as causas mais profundas que causam a morte daquele menino ou de tantos outros que morrem na situação em que ele morreu? Então, gente, ó, adoro essa interação que você tem aqui. Samuel, cara, eu gostei de você, sabe? Eu não sei se você gostou muito, foi do Trigueiro, mas eu gostei de você. E eu estou tentando hoje não ser tão polêmico. Por qual motivo? Porque se você pegar, olha a questão que o Trigueiro falou aí, a respeito, tem uma arma que eu nem sei o nome, que derruba helicóptero, avião, esse tipo de coisa, né? Mas você hoje discute se nós, civis, podemos ou não andar armados. E detalhe, se andando armados, nós conseguiríamos nos proteger dessa onda de violência. Então, há uma corrente que defende que sim, ande armado, provoque medo, faça o cara não chegar perto de você na hora de assaltar, né, na hora de roubar. Ou então, não ande armado, está com arma, pode ser um disseminador da violência. Mas ontem eu entrei numa discussão, porque eu adoro discutir, quem me conhece sabe. Entrei numa discussão no grupo de WhatsApp que eu tenho só sobre isso, só sobre assuntos polêmicos. Tinha muita coisa para fazer, Leon. Tá, muita coisa para fazer. Só sobre assuntos polêmicos. E um colega meu, inclusive, eu queria até mandar um abraço para ele. O Rafael quer um beijo. Manda um beijo pro Rafael. Rafael, beijo. Rafael. Tá? Samuel, também te amo, viu? Rafael, um beijo. Samuel, também te amo. E Letícia, você que tinha cobrado um beijo para você, viu? O Trigueiro não vai mandar que ele tá com medo da mulher, mas a minha mulher sabe que eu sou fiel. Então, um beijo para você que ajuda muita gente nas redes sociais. Deixa eu lhe dar o toque de uma coisa. A gente tava falando aqui da questão do desarmamento. Uns defendem que sim, outros defendem que não. Entrei num grupo de discussão e um rapaz veio me dizer, porque hoje em dia tem uma questão, como você mesmo colocou aqui, da morte de agente de segurança pública. Na verdade, muitos policiais militares aqui do estado do Ceará têm sido alvo dessa violência, são assassinados no exercício de suas funções. Não só no exercício de suas funções, também quando não a estão exercendo. E ele veio me falar que a culpa era do policial, porque ele conduzia uma arma quando estava, aí ele usou o termo apaisando. Eu não concordo com isso. É muito complicado você falar, olha, você pode discordar de mim aqui no chat, você pode sentar o pau em mim, mas eu não concordo. Adorei. Você pode discordar, mas, Nilton, por quê? Porque, querendo ou não, é muito complicado você falar com um cara que age diretamente com aquilo que há de pior na sociedade, que é a questão da criminalização, sim, que ele não deve se proteger quando não está em serviço. Então absurdo. Você pode até me dar aí Inclusive, a gente acabou de ter um caso aqui polêmico na Universidade Federal do Ceará, onde uma policial militar, ela acabou de receber uma indenização da universidade, foi julgada em primeira instância, ainda vai ter um prolongamento desse processo. Ela recebeu aí quase 17 mil reais, mais os honorários do advogado, 10% do valor total da causa, onde na sala de aula ela estava fardada, estava armada, e alguns alunos se incomodaram e a professora pediu para ela se retirar, gerou um ribuliço todo. Pô, aquela questão onde constitucionalmente é permitido que ele porte a sua arma em qualquer lugar, a sua farda em qualquer lugar. Com relação a essa questão... Até na universidade. Com relação a essa legislação, eu nem sei, eu não vou adentrar mais a fundo, porque eu realmente nem sei. Mas agora, olha a percepção da coisa. A policial, assistindo aula no curso de letras da Universidade Federal do Ceará, por estar fardada, e agora nem lembro se estava ou não portando a arma, estava. Por estar fardada e portando a arma, gerou um clima de insegurança. Meu Deus do céu! Olha a inversão de valores. Esse tipo de inversão de valores, velho, você vai encontrar num morro carioca. Nilton, deixa que ser preconceituoso, velho. O Nordeste, que você vai dizer já, ele hoje tem números de violência que são até maiores do que os apresentados em capitais do Sudeste brasileiro. Mas vamos citar o morro carioca por toda aquela onda que você tem a respeito... E não à toa, pelo surgimento do crime organizado, desde a década de 70, pela própria, vamos dizer, globalização do crime que nasce e brota dali. Né? As grandes facções, Comando Vermelho, o Primeiro Comando, o Comando da Capital, aquela moçada toda nasce dali e da divisão dessas facções. Posso interromper para dar uma informação muito importante? Pode, pois não. Eu tô olhando aqui, hoje eu tô bonito. Tá lindo. Eu tô me sentindo muito bonito, porque sabe, eu fui ofendido ao longo de toda a tarde, porque eu fui mandar uma foto minha e disseram que eu era feio. Muito. Tá ouvindo, Letícia? Mas muito feio. Minha mãe disse que eu era bonito e eu tô vendo agora. Detalhe, vamos lá.
Assiste um filmezinho chamado 400 contra 1, Sim. que você vai entender um pouquinho da formação do Comando Vermelho. Galera, a gente brinca, mas eu não quero que você leve a aula muito mais pela interação, e sim pelo conteúdo. Olha o que é que a gente está falando aqui. A gente está falando que é uma inversão de valores. Está falando? Você citou o caso da policial Sim. na Universidade Federal do Ceará, no curso de letras. Mas isso ocorre, eu dei como exemplo o Morro Carioca, e o Trigueiro justificou muito bem o meu exemplo. Por quê? Porque de vez em quando há inversão de valores quando o líder do crime organizado, ele passa a oferecer um aparato muito mais confiável do que a polícia militar. Nilton, você está dizendo É lindo. que a polícia militar não é confiável? Não. Mas a sensação que se passa é essa sensação de inversão de valores, que você viu na Universidade Federal do Ceará. Quando a polícia militar atua, parece que o clima de insegurança ele se instaura. Nilton, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Eu estou dizendo para você, meu amigo, que a sensação que o traficante quer que continue existindo é essa. A sensação de que, na mão deles, eles são seguros. Deixa eu dar um toque numa coisa. E é uma coisa muito fácil de ser entendida, porque o tráfico, na grande maioria das vezes, né, dentro das comunidades periféricas, ele faz a função de Estado para gerar o papel de segurança para aquele indivíduo. Quando ele fornece, por exemplo, 1 milhão de tijolo para construir a casa do indivíduo que caiu, quando ele fornece o remédio para aquele filho daquela senhora pobre que não tem o que pagar, o gás, ele está fazendo o gás, né, a própria internet ultimamente, né, o velho gato net, ele está fornecendo condições que o Estado não oferece. Não estou dizendo que o tráfico é o Estado. Estou dizendo que muitas vezes ele faz o papel de Estado. Porque muitas vezes qual é a única instituição estatal que sobe o morro? É a polícia. Né? E quando sobe, na grande maioria dos casos, vai subir, ô meninozinho traficante, vem cá, vamos conversar. Vai descer o cacete, meu compadre. É porque... Mau hálito. Covardia, né? Quando ele vai construir essa imagem. Eu queria, rapidinho, porque segundo tempo da aula que vem fazer é só o professor Nilton, tá? O Trigueiro aqui tá com alguns compromissos. Agora. Né? Que bom, tá? Mas eu queria fazer aqui rapidinho com o Nilton, depois dele concluir essa fala, um perfil, né, da criminalidade no Brasil, né? Questões que envolvem o gênero, a faixa etária, né? Questões que envolvem, por exemplo, a classe social, o meio social, e isso é importante, ok? Deixa eu olha, tenha calma. Tenha calma. Vamos lá. Roberlan, eu adorei aqui o seu comentário, viu? Se o pessoal quiser, procure aí no chat o comentário dele. Acho que você interpretou muito bem a minha visão a respeito da questão de desarmamento. Procura não, mas não vai ser polêmico. Mas é justamente isso aí que eu passo. Me perguntaram aqui a que se deve essa inversão de valores. Bem simples, pessoal. Durante um determinado período da história da criminalização, da história das políticas públicas de segurança, principalmente no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos um estado omisso, ausente, ou como o Trigueiro mesmo diz, um estado meio cúmplice da coisa, fazendo com que o poder público não adentrasse principalmente as favelas. Você vai entender por que eu estou falando dessas favelas, ou aglomerados subnormais, sei lá como é que o pessoal da geografia chama isso aí. Subhabitações. Mas geralmente no Rio de Janeiro, quando a gente lida com a questão de favela, né? A gente fala de morro, que tem uma topografia perfeita para a tentativa de conter o avanço policial. Com certeza. Você já deve ter visto aí casos de que a própria população ela auxilia na tentativa de impedir o avanço policial. Por quê? Porque essa inversão de valores foi formada no próprio instante que o Estado se transformou em um Estado omisso. Nilton, olha, cara, só acho que eu posso ser processado por isso. Mas sabe de uma coisa? O crime organizado prolifera num Estado fraco. Certo? Estou parecendo um cara de... E é muito engraçado porque é uma condição muito simples de entender. O Estado abandonou a favela por 40 anos no Brasil e depois ele chegou e disse, não, galera, agora vamos aqui instalar uma unidade pacificadora porque agora vocês estão precisando de polícia. E detalhe, né? Você que tinha escrito aqui da interiorização da violência, as unidades de polícia pacificadora tem muito a ver com isso. Com certeza. Certo? Mas a gente senta o pau nisso aí já. Vai, Trigueiro. Beleza. Moçada, vamos traçar aqui para você agora, né, o chamado perfil da criminalidade no Brasil, onde a gente vai discutir questões importantes. Ou seja, quem é o gênero mais atingido, quem é a faixa etária, porque a sua prova, ela não cobra questões filosóficas ou não cobra questões sociológicas. Elas muitas vezes cobram informações. E as informações que a gente vai trazer aqui para você, são fundamentais para que a gente possa entender esse perfil da criminalidade. Trigueiro, qual o gênero mais atingido, qual a faixa etária, qual a classe social, qual o meio social, qual a escolaridade e qual a cor da pele. Trigueiro, a cor da pele interfere, não tenho dúvida que interfere. Tá? Não necessariamente é uma regra, mas com certeza os números mostram isso. Trigueiro, quem é o gênero mais atingido pela criminalidade no Brasil? A gente sabe que o gênero mais atingido é o gênero masculino, ok? É a população masculina.
tá? Não que não hajam mulheres envolvidas na criminalidade, inclusive o número cresce, tá, assustadoramente, mas que o gênero mais envolvido ainda é o masculino. E a faixa etária, Trigueiro, são os jovens, ok? São os jovens. Os jovens que oscilam entre que idade, Trigueiro? Hoje, os mais envolvidos em violência, entre 15 e 28 anos de idade, beleza? Classe social, não preciso dizer, a classe social mais atingida, né, que participa mais ativamente dessa, tá? Dessa violência no Brasil, são os pobres. O meio social é a periferia. Trigueiro, mas a violência está espalhada tanto nos centros urbanos, nas áreas nobres, como na periferia. Eu estou fazendo um mapa geral da coisa, ok? Estou fazendo um perfil. É o que trazem dados oficiais, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Ministério da Justiça, ok? São dados oficiais. Qual é a escolaridade desse indivíduo, Trigueiro? Ensino fundamental, incompleto. Ensino fundamental, incompleto. E cor da pele, a maioria dos indivíduos que se envolvem com a criminalidade no Brasil ou são pretos, e aí quando eu coloco pretos é porque o IBGE reconhece o indivíduo somente como pretos, tá? E pardos. Pretos e pardos. Mas a gente sabe, né, que a escalada, que o crescimento dessa violência atinge a todos. Como, né, você pega caso de exemplo, e se eu perguntar para alguém aqui no chat, tá, alguém aqui não foi assaltado ainda, mesmo que more, né, como tem aqui alguém mandando um abraço para Afogados de Ingazeira, lá em Pernambuco, ou que mora em qualquer cidade do interior baiano, ou que mora em qualquer capital do Brasil, quem não foi vítima de uma violência qualquer? Seja ela em qualquer instância, certo? A violência que mais atinge a população brasileira, com quase 52% dos casos, é chamada violência física. Mas, Trigueiro, quais são as outras violências? A gente tem violência patrimonial, que é justamente o roubo, o furto, né, de objetos do indivíduo. A gente vai ter ainda a violência sexual, tá? E aí os casos de estupro aparecem como uma realidade. A gente vai fazer uma aula só sobre a cultura do estupro para você entender como é que funciona essa realidade hoje no Brasil. E a temática é muito variada, né? A gente pode falar de objetificação feminina, a gente pode falar de legislação, de Código Penal no Brasil, né? O Código Penal brasileiro de 1965, não é isso, Nilton? 1940, com algumas alterações ao longo desse tempo aí, mas é um código que não acompanhou a mudança da sociedade, né? E a redução da maioridade penal, que o Nilton vai falar, ela envolve justamente aspectos da mudança da sociedade brasileira, como, por exemplo, quem é um indivíduo hoje de 16 anos e quem era um indivíduo de 16 anos quando o Código foi formulado, na década de 40. Essa mudança é importantíssima para você entender toda a conjuntura da violência no Brasil. Eu tenho ainda casos, por exemplo, como o cárcere privado, que entram dentro das questões que envolvem a violência. Você vai falar de casos, por exemplo, da violência psicológica, né? São N casos de violência. Então, quando eu digo que a gente está discutindo uma temática que a violência, uma das recomendações que eu sempre faço para você, é que você faça isso aqui, ó. Plurifique a violência sempre. Porque a plurificação dessa violência vai trazer para a gente dados que são muito simples, são muito fáceis de se entender. Quais seriam esses dados, Trigueiro? O mapa da violência, o crescimento, né, do número de estupros, a quantidade da sensação de segurança que a gente tem. Tudo. Não faz isso não, mano. Né? Tu mata a gente do coração. Eu sou hipertenso. Eu sou cardíaco, tá? E quando você tem isso, as violências estão muito presentes no nosso cotidiano. Correto, Nilton? Eu fui pegar água. Eu não sei nem se eu posso. Não, eu acho que não podia não. Agora pode, né? Nossa amiga aqui está dizendo que pode, tá? Eu não quero ser demitido. Olha, conheça o nosso blog, dê uma olhadinha lá, se inscreve no canal do YouTube. Tá? Essas aulas vão estar todas lá pra gente, viu? No segundo bloco, meu amigo Nilton Matos vai ficar sozinho, vou abandoná-lo.
tá? Porque eu tô já entrando em sala aqui, né? O outro coordenador nem sabe, falta 10 minutos para eu chegar, daqui para lá dá 35 quilômetros, mas eu chego na hora, eu prometo para vocês, tá? E ele vai trabalhar as questões Se eu tirar a remela do olho, remela. A maioridade penal e a redução, a polêmica redução da maioridade penal. Não é não, Nilton? Quero sim, viu? Pessoal, a gente vai seguir direto, vai dar algum intervalo em alguma coisa, certo? Falta 5 minutos para o intervalo. Então Beleza. Meninada, pra cá. Fortíssimo abraço, tá? Queria mandar um beijo aqui para todo mundo, Ana Vitória. Samuel, eu gosto de você, apesar das suas mensagens estarem constantemente sendo excluídas aqui. Você não me ama, ok? Um abraço aí, Levi, meu tchutchuco, tá? Você tá mandando um abraço aqui faz tanto tempo, o filho do Emerson, né? Castelo Branco. A cara do pai dele. Tem alguém aqui que tá pedindo um salve lá pro 3º ano da tarde do Colégio Teleios, que é o colégio que a gente estuda. Eu podia falar o colégio, eu falei, agora fudeu. Né, Rafa? Não podia falar não mais, pode Rafa? falar fudeu. Desculpa, não, mas... tá? Também não pode não, foi mal. Tá? Letícia, um beijão, Sérgio Luiz, valeu, Alan, galera de Caruaru, um beijão. Beberibe no Ceará, meu irmão, tá sucesso, a gente aqui tá global. Eu me sinto Wesley Eu Safadão. me sinto também, Wesley, né? Wesley WS, Washington Soares. Queria dizer que eu só não tenho a quantidade de cabelo que ele tem. Não tem, já era. Já faz muito tempo que ele não tem. Eu também queria dizer que eu não tenho a mesma quantidade de gordura que ele tem. Não é porque eu estou me tratando, estou tendo uma qualidade de vida melhor. Mas, moçada, vamos parar com a violência psicológica. Tá? A gente vai já fazer um intervalinho. Eu vou deixar só o beijo do gordo. Nilton, rebenta aí. O resto é só sucesso. Beijo, galera. Valeu. Vamos lá, pessoal. Eu vou repetir. Eu adorei essa questão do chat aqui. Eu queria muito saber o que é que o Samuel está falando de verdade. Porque hoje eu acho que eu estou afim de discutir determinadas polêmicas mesmo. Se você tiver alguma pergunta, pode me mandar. O Trigueiro fez, de uma maneira muito interessante aqui, um quadro, um perfil da questão da violência no Brasil. Então você deve ter notado aí que você tem um público-alvo para ser acometido desta violência. Você concorda comigo? Claro, pessoal. Olha, eu sou mulher, sou branca, tenho 32 anos. Ai, que susto! Já está sem microfone, ainda está frescando aqui. Tenho 32 anos, eu não posso ser alvo da violência? Claro que pode, minha filha, viu? Portanto, não vai entrar no Lago Amado, Bom Jardim ou em qualquer periferia considerada bastante, como é que eu poderia dizer, violenta em sua cidade, que você pode ser acometida por essa violência. Mas o perfil, pessoal, ele é mais ou menos assim. Você, quando estiver pensando ou esqueceu, por exemplo, qual é o perfil atingido por essa violência, você diz assim, meu Deus, se eu estivesse assistindo um programa policial, não estivesse vendo, mas ouvindo. Eu sei que morreu alguém. Seria homem ou mulher? Homem. Seria jovem? Seria. Seria entre mais ou menos que idade? 15 e 29 anos? Provavelmente, certo? A cor da pele, pardo ou negro? Principalmente negro, mas pardos também. Você vai ver que morre qualquer cor, viu? Mas nós temos aí uma quantidade considerável de pessoas da cor negra morrendo. Pobres e de baixa escolaridade. Então o Trigueiro simplificou perfeitamente para você. Galerinha, eu acho que eu fiz um bom negócio. Professor Ítalo Trigueiro foi embora. Olha quem é que tá chegando aqui para dar uma da graça. Vem aqui, Cirlo. Olá, gente! Vim fazer a propaganda da Prilux. Mas, pelo amor de Deus, quem tá ganhando com isso? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Top Term. Vamos falar de TechPix. TechPix, câmera revolucionária. Revolucionária, né? 2 megapixels. 2, imaginei que bate sem flash, né? Bateu foto no escuro, você fica o breu. E aí, Cirlo, como é que tá o mundo digital e área bancária, cara? Fala aí. Galera, eu sei que vocês estão aí na força total. Nós temos aí os editais da Polícia Civil do Pará e a Polícia Militar do Estado do Ceará. Cara, que oportunidade, viu? E é porque o pessoal fica falando, não vai sair concurso, não tem concurso. Mas faz isso não, mas pelo amor de Deus. Tô morrendo de vontade de fazer também. Eu não me seguro. Sai do armário, mas... Ó, eu sou professor de conhecimentos bancários, de atualidades do mercado financeiro. O melhor do Brasil, viu? E diga-se de passagem. O mais gostoso. Não também. sei se eu sou o melhor, mas o menor eu garanto. Rapaz, que rapaz modesto, viu? A menos que o Pedro Evariste resolva dar aula de conhecimentos bancários. Pelo amor de Deus, não fala não, tu mexe o brilho do homem, rapaz. Galera, concurso para área bancária também a gente tem previsão aí, tá? A gente tem informações de que em agosto agora provavelmente vai sair o edital do Banco do Brasil para as demais regiões, né? Por exemplo, do Nordeste a gente vai ter Maranhão e Bahia. E me diga uma coisa, Cirlo, o cara, ele tem que tentar o que ele puder, né, não? Cara, eu sou da filosofia do seguinte, quem não tem nada tem que fazer tudo.
Não é não? Se você já tem, você é concursado de algum canto, beleza, você escolhe o que você quer fazer. Eu não era de porra nenhuma. Aí a gente começou com o Bertold Brecht, o Silo, outro filósofo, viu? Quem tá citando aqui hoje. Então, assim, eu não tinha nada. Então, eu tinha que fazer tudo, cara. Eu fiz tudo que veio. Eu fiz tribunal, fiz MPU, MPF, Vendeu MPZ. vendeu o corpo. Foi, lá na esquina ali. Foi. Pagaram R$2. Rapaz, o que tinha... E foi porque eu insisti. Foi. Pagaram R$2. Queriam dar R$1. R$2, viu? Né? Então, assim, eu sempre fiz todos. Por quê? Porque, mas meu foco é a polícia. Beleza, mas nos outros concursos que tu vai fazer, tem português, raciocínio lógico, atualidades, informática, matemática, tem tudo isso. E aí até o teste, né? A tua área de testar os teus conhecimentos gerais. Nos bancos a mesma coisa, tá? Então, assim, você vai lá, vai fazer seu concurso da polícia. Quando passar o concurso, você não para não, cara. A gente só para quando? Quando passa. Exatamente, quando convida o professor pro churrasco da posse. Até você botar lá a patinha lá e assinar o termo de posse, você não para de estudar, Rapaz, tá? tô gostando dessa técnica, viu? Porque, olha aqui, só de churrasco de posse, viu? Olha como é que o homem tá. Será que ele aprova muito? Outra coisa, Ciro, no chat, quando você aparece, bomba, viu? Inclusive, bomba tanto que a Letícia fala. A Letícia quase nunca fala. Quase nunca dorme. Tá aí, então bomba, viu? Bomba mesmo. Cara, é um prazerzão participar aqui Todo com você. meu, velho. Cara, continue com força total e quando passar o concurso da PM, eu espero vocês na área bancária, tá? A gente vai ter muito concurso de banco bom vindo aí. E isso aqui é um benefício. Tem que puxar a sardinha pro meu lado, né? Claro. No banco, só de vale-refeição, são R$1.200 por mês. Só Inclusive, de ele vai vale. pagar aqui, depois daqui a merenda. Ó, tem que dar aqui, ó, tá? Você quer que dá pra gastar? Dá, ó. Às vezes até falta. Nasce tá? quando? Nasce quando? Não, ela tá com 15 meses. O médico disse que ele vai nascer quando ele quiser. É a gestação de um elefante. Meu amigo, um prazerzão. Vocês estão com o meu, melhor cara. aqui. Pode acreditar e confiar que aqui é a assinatura da tua aprovação. Valeu? Valeu, Cirlo. Se vê por aí, Show de de bola. preferência, não sobre. Viu? Não sobre. Valeu. Galerinha, vamos dar continuidade aqui, ó. Pegar agora o pincelzinho, já que o professor Trigueiro monopolizou o meu pincel no primeiro tempo. Gostei de ter falado isso. Monopolizou o meu pincel. Nota que a gente falou ao longo do primeiro tempo dessa aula muito da questão da sensação de insegurança, muito por conta do clima de violência. E acabou gerando uma discussão bem grande, diga-se de passagem, e uma discussão bem polêmica, diga-se de passagem. Por qual motivo? Hoje em dia se fala muito, né, da tal da redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal. Você sabe, né, que hoje nós temos como inimputáveis aqueles que são menores de 18 anos. A Constituição diz isso. Então, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter uma redução de 18 para 16 anos, caso nós tenhamos a aprovação do projeto de emenda constitucional 171/93. Nilton, falta apreciação de quem nisso aqui? Do Senado Federal. Falta apreciação do Senado Federal. Estou ficando tão triste. Sem um trigueiro aqui, eu nunca pensei que ia falar isso. Geralmente eu torço quando ele vai embora, certo? Do Senado Federal. Vamos ver qual é a polêmica dessa história. Primeiro, você há de convir que quando nós falamos em reduzir a maioridade penal, você tem pessoas que apoiam essa redução e você tem aqueles que são contrários a essa redução. E detalhe, ambos os lados com excelentes argumentos. Nilton, mas de onde é que veio esse interesse de reduzir essa maioridade penal? Por qual motivo? Justamente pelo que nós falamos dentro do nosso primeiro tempo de aula. O que é que nós temos? Vejamos bem. Eu tinha colocado aqui, certo? Aí me perdoem se os números eles não forem, certo? Os mesmos, mas aproximadamente, minha memória não é tão boa. Eu tinha colocado aqui que nós tínhamos em 2003 aproximadamente 48.909 homicídios. O Trigueiro tinha até colocado embaixo, né, o ano de 2003. E em 2014, tendo em vista que o Atlas da Violência ele tem como referência 2014, nós temos o quê? 59.627, creio que tenha sido esse o número que eu coloquei, tá ok? Isso em 2014. Então, nós tivemos um acréscimo aqui de 21,9%. E alguns estereótipos foram se perdendo. Que tipo de estereótipos, por exemplo? Você viu, o próprio Trigueiro colocou aqui, que o perfil, ele existe.
Qual é o perfil? Vamos lá. Nós temos, só para sintetizar o pensamento, pessoal, tá ok? Nós temos homens, Trigueiro adora, certo? Nós temos jovens, nós temos negros, nós temos pobres e nós temos a tal da baixa escolaridade. Concorda comigo? Pronto, tranquilo. Perfeito, se isso aqui for cobrado em prova. Número 2. Qual é a região do Brasil que mais tem contribuído, pelo menos nessa sensação de insegurança? Nilton, contribuindo como? Nessa escalada da violência, aquela que tenha tido um aumento percentual bem considerável, inclusive de mais de 100%, se você pegar dados de 2004 e 2014. Nós temos quem? Nós temos o Nordeste brasileiro. Inclusive, dos 6 estados que tiveram escalada nas taxas de homicídio acima de 100%, nós temos 6 nordestinos. Os 6 maiores são 6 nordestinos. Nilton, coloca aí. Quais são esses 6? Pessoal, tomara que eu ainda lembre, certo? Mas nós temos Rio Grande do Norte, nós temos o Maranhão, nós temos o Ceará, nós temos 4, 5 e 6, nós temos a Bahia, nós temos a Paraíba e nós temos Sergipe. Chama a atenção, quando o assunto é escalada, o caso do Rio Grande do Norte. Você pega o Rio Grande do Norte, por exemplo, vamos colocar bem aqui, a cada 100 mil habitantes, nós temos o quê? No Rio Grande do Norte, a cada 100 mil habitantes. Aí também me perdoe se os números não forem exatamente esses, mas são aproximados. Em 2004 e em 2014, nós temos aqui, em 2004, creio eu que na casa de 13,1, certo? A cada 13,1 homicídios a cada 100 mil pessoas, tá ok? E em 2014, aproximadamente 46,2. Lembrando que eu vou colocar aqui que são números aproximados. 46,2. Nilton, isso corresponde ao quê, pelo amor de Deus? Se você parar para pensar, eu tenho um aumento aqui, se você fizer uma continha básica, de aproximadamente o quê no Rio Grande do Norte? Aproximadamente 308%, quando o assunto é homicídio, pessoal. Então, a situação que nós temos aqui é uma situação bastante complicada. Fica mais difícil agora eu olhar o chat aqui, quando estou sozinho, tá ok? Mas você já notou que o negócio é meio pesado. Nilton, se eu for lá para o Maranhão, 209,4%. Se eu vim aqui para o Ceará, 166,5%. Então, são estados que aumentaram em muito. Com relação a quê? Com relação à taxa de homicídio por cada 100 mil habitantes. E se a gente pegar assim, esses números proporcionais mesmo assim, hoje, isso aqui eu estou falando de uma escalada, que vai de 2004 até 2014. Então, todos aqui estão nesse apanhado aí de aproximadamente 10 anos. Mas se eu pegar, por exemplo, o ranking dos principais, daqueles que mais contribuem em números realmente proporcionais para os homicídios, eu vou encontrar quem? Também dentro do Nordeste. Vem aqui comigo. De acordo com o Atlas da Violência, eu vou encontrar quem? Pessoal, eu vou encontrar Alagoas, eu vou encontrar o Ceará, eu vou encontrar Sergipe e eu vou encontrar o Rio Grande do Norte. Então, nós temos aqui os 4 estados que mais matam por cada 100 mil habitantes, de acordo com quem? Com o Atlas da Violência. Inclusive, eu aconselho que você vá lá e tente procurar o Atlas da Violência para que você possa trabalhar junto com ele. Olha a situação, detalhe. Como a gente está falando no Nordeste, é bom que a gente lembre o quê? Que o Estado vai na contramão. Enquanto eu tenho aqui aumentos, certo? Em casas percentuais absurdas, inclusive no caso do Rio Grande do Norte, ultrapassando os 300%, enquanto eu tenho aqui números fortíssimos que dizem respeito às mortes por cada 100 mil habitantes, eu tenho um estado que vai na contramão. Nilton, que estado é esse? Chamou a atenção, certo, para o estado de Pernambuco. Por que o estado de Pernambuco?
Porque a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar uma redução de aproximadamente 27,3%, certo? Do número de mortes por causas violentas. Nilton, então, vem cá. Quer dizer que o Nordeste hoje contribui com números significativos, tanto percentuais quanto proporcionais, no que diz respeito às mortes por causas violentas, no que diz respeito aos homicídios? Sim, exatamente. É tanto que se você pega algumas capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, você vai ver que há uma redução, alguns estados como Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Que há uma redução nos números ligados a homicídios. E o que quer dizer? Quer dizer que lá está melhor do que aqui? Não, pessoal. A gente está falando de números proporcionais. A gente não pode falar isso com toda a certeza do mundo, tá ok? Perfeito. E é em torno disso aqui, que a gente tem uma sociedade que clama por alguma coisa. Nota comigo, certo? A gente falou na primeira parte da aula de um Estado omisso. A gente falou de um Estado ausente. A gente falou de uma questão, certo? Que o Trigueiro chamou até mesmo de cumplicidade. Talvez eu não vá chegar tão fundo chamando de cumplicidade, mas o que é que nós temos aqui? Nós temos o anseio da população para que o poder estatal ele faça alguma coisa. E esse poder estatal, ele é chamado a tomar uma atitude e toma essa atitude na forma de mudança na legislação. Como o nosso Código Penal, ele é considerado muito defasado, e o Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado mais utópico do que prático, nós temos uma sociedade que pede o quê? Que pede o fim da impunidade. Então, preste atenção nos argumentos principais de quem é favorável e de quem é contrário à redução da moralidade penal. Vem aqui comigo. Eu tenho aqui, pessoal, por favor, eu não consigo falar, escrever e olhar para cá ao mesmo tempo, não. Então, já eu dou uma paradinha. Você taca o pó aqui nas perguntas, nos temas que você quer que eu fale, porque senão eu não vou conseguir fazer as três coisas ao mesmo tempo. Agora, detalhe, viu? Quem me deixou nessa situação aqui foi o professor Ítalo Trigueiro. Se ele me pagar alguma coisa nesse final de semana, eu acho que eu não falo mais nem com ele. Mas preste atenção comigo aqui. Se você tem hoje pessoas que são favoráveis a essa redução da maioridade penal, eu, em minha humilde opinião, acredito que seja por conta dessa omissão do Estado. E essa omissão do Estado vem na forma de quê? Na forma de impunidade. Primeiro, olha o que é que a gente tem aqui. Uma emenda constitucional, certo? Um projeto de emenda do ano de 93. Me perdoe aí, não sou tão bom de contas, mas creio que nós temos aí 22 anos de diferença, concorda comigo? E isso aqui, 22, porque eu estou me referindo à votação na Câmara dos Deputados no ano de 2015. Certo? Se nós pegarmos o ano de 2016 e vemos que o Senado Federal ainda apreciará essa questão, nós aí já temos o quê? Nós temos 24 anos, 23 anos, né? Em 2015, 22 anos, e em 2016, 24 anos. Então a situação aqui ela se torna um tanto quanto complexa. Olha como a justiça é burocrática, você concorda comigo? Mas por quê? Porque não se tem um consenso a respeito se essa redução ela realmente ajudará na questão da redução dessa violência. Por qual motivo? Vamos lá, quem é favorável? Quem é favorável diz o seguinte: menor de 18 anos, hoje em dia, tem certeza de impunidade nos crimes cometidos. Esse menor de 18 anos, ele pratica o crime ou então é recrutado a praticá-lo na certeza dessa impunidade. Outra coisa, ele, menor de 18 anos, maior de 16, já tem, e detalhe, viu, pessoal, essa discussão vai perpassar no futuro. A gente vai falar de menor de 14, de menor de 12, né? Porque se você for pegar lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ver que com 12 anos eu já posso aplicar determinadas punições nesse indivíduo, inclusive com penas, né? Que, não sei nem se eu posso chamar assim de pena, mas você já sabe que esse indivíduo aqui, ele pode ser, pelos seus atos, né? Receber uma chamada, vou chamar assim para não entrar na questão polêmica do Estatuto da Criança e Adolescente, mas vamos lá. O menor de 18, o menor de 16, o que é que ele vai ter? Ele vai ter certeza da impunidade. Então, quando o recrutado for, vai atuar em nome dos bandidos e receberá a culpa porque não acontecerá nada com ele. Esse negócio de não acontecer nada com ele, você sabe que não é bem assim. Uma segunda coisa que eu ia falar, ele já não tem capacidade de votar, não é isso que as pessoas falam? Embora lá no artigo 228 da Constituição Federal, você vai ver que ele é penalmente inimputável. Quando a gente fala da capacidade de votar, a gente fala de outra coisa. Mas alguns dizem assim, ele não já pode exercer o seu direito de voto? Ele já não pode, querendo ou não, certo, opinar por quem deve, por exemplo, governar um país? Então, por que ele não tem a prerrogativa, por que ele não tem hoje o peso de responder penalmente pelos seus atos? Né? Esse é um argumento
que é favorável a essa redução. E uma terceira coisa, no passado, lá nos anos de 1940, o conceito de jovem era outro. Aí eu entro numa discussão aqui, pessoal. Que discussão é essa? Será que informação e conhecimento são a mesma coisa? Porque geralmente quem é favorável à redução da maioridade penal diz o seguinte: o jovem de hoje tem muito mais acesso a conhecimento do que no passado. Eu não estou dizendo que o meu pensamento será o certo, até para evitar futuras polêmicas nos comentários desse vídeo. Mas o que é que eu digo a você? Eu digo o seguinte: muitas vezes a informação por si só não constitui o conhecimento necessário para se versar sobre determinado assunto. Exemplo, se informação fosse conhecimento, você não precisaria nem estar assistindo essa aula. Você ia lá, www.google.com.br. Por quê? Para que um professor servindo de atravessador quando você tem um conteúdo a respeito do assunto boiando na internet? Você concorda comigo? Newton. Então, o que seria o conhecimento? Seria colocar essa informação em moldes adequados para realmente você ter capacidade de versar sobre esses assuntos. Então, você pega informações, tópicos em separado, transforma aquelas informações avaliando-as dentro de um contexto e voa lá, você está produzindo conhecimento. Solitariamente, muito complicado que você venha a produzir, mas em conjunto você vai ver que esse conhecimento produzido, ele é bastante produtivo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a discussão de que o jovem de hoje, ele tem muito mais acesso a conhecimento. Porém, não sei se é conhecimento ou somente informação. Eu posso ter plena certeza de como eu faço N cálculos matemáticos, mas posso não ter o conhecimento necessário para que eu possa avaliar como se calcula o valor da minha conta de energia. Você concorda comigo? Então, estes argumentos favoráveis à redução da maioridade penal, eles são argumentos muitas vezes até certo ponto convincentes, outras vezes rebatíveis com até certa facilidade. Porém, quem é contrário à redução da maioridade penal, utiliza-se muito e muito do seguinte alicerce: o sistema prisional brasileiro. Ele vive uma crise. Se você, por exemplo, assiste a minha aula aqui do Ceará, digo muito isso com relação a quem? Com relação aos meus alunos que estão aí no chat, né? Anderson, um beijo para você. Amanda, um beijo para você, certo? Tassiana, um beijo para você. Sérgio Luiz, um beijo para você. Então, vocês que estão colaborando aqui com o chat, se você, porventura, é aqui do estado do Ceará, você deve estar notando que nós temos as CPPLs aí vivendo um verdadeiro clima de guerra. Por qual motivo? Superlotação, a questão da precariedade em que esses indivíduos estão encarcerados. Então, querendo ou não, isso vai fazendo com que você tenha ali não um determinado estabelecimento para ressocialização. O que é que você acaba tendo por ali? Você acaba tendo uma espécie de universidade do crime. Então, qual é a situação que se expõe nesse caso? Se diz assim, se eu coloco um menino, vou chamar de menino, embora muitos não gostem, porque acham que eu estou protegendo, vou colocar um adolescente, certo? De aproximadamente 16 anos, né? 17 anos, vamos colocar aqui o meu tempo, 17 anos, para que ele possa conviver com outros que cometeram determinados delitos, eu posso dar a ele a oportunidade de se aperfeiçoar, tendo em vista que quando se egressa, quando se sai do sistema penitenciário, grande parte vai reincidir nas práticas delituosas. Diga-se de passagem, pessoal. Se você é um indivíduo que está antenado aí com as atualidades de um tempo para cá, você deve lembrar de quem? Do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. Bom é quando o Trigueiro está aqui, que ele já dá, né, uma cutucada, porque o tema com ele também é muito polêmico com relação a isso. O Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. Você lembra? Superlotação, preso degolado, uma série de outras atrocidades que violam os direitos humanos, que é uma questão também bastante polêmica. Por quê? Porque quase sempre você, quando tem contato com esses direitos humanos, eles são para proteção dos direitos daqueles que você talvez não queria que tivessem nenhum direito, que são os presos, porque estão presos em esmagadoras vezes porque cometeram delitos. Você concorda comigo? Só que aí você diz assim, poxa, direitos humanos para humanos direitos. Eu não sou amparado pelos direitos humanos. O pai de família que morreu vítima de um roubo quando estava parado em um semáforo, ele não é hoje amparado pelos direitos humanos. Pessoal, direitos humanos não servem só para amparar os presos, mas no momento em que se apresentam atrocidades pelo modelo prisional que o Brasil hoje tem, esses direitos humanos tendem a atuar e tentem a ganhar a sua antipatia. Queria dizer, é um tema polêmico? É claro que é polêmico. Mas não seria polêmico por quê? Porque, como não seria polêmico? Muitos de vocês aí, talvez alguns de pensamento
um pouco mais ortodoxo, um pouco mais... Opa! Ana Maiara está dizendo aqui, nos últimos tempos, o índice de morte de policiais cresce. Talvez seja porque o Estado protege mais elementos. Não falei? É ou não é polêmico? E detalhe, Ana Maiara, pode dizer aí, quem é que você acha que protege mais esses elementos? É ou não é, são ou não são os direitos humanos? Me diga aí, pode colocar aqui. Você não considera que os direitos humanos, muitas vezes, superprotegem esses indivíduos? E muitos acreditam que eles deveriam ter penas muito mais rigorosas. Alguns aqui defendem, inclusive, o quê? A pena de morte, mesmo sabendo que, constitucionalmente falando, ela não é possível. A não ser, claro, no caso de guerra declarada, como você vai encontrar lá no artigo 5º, né, da Constituição Federal. Você vai ver lá, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, como você encontra lá no artigo 5º. Então, Nilton, o que é que eu vou encontrar aqui? A Lorena, pronto. Lorena, foi você que respondeu? Correto, direitos humanos mesmo. Talvez não um tema muito polêmico. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu acho que agora, Juliana e Romeno, um beijo para vocês. Eu acho que agora a gente vai ter uma discussão um pouco mais delicada. Por qual motivo? É porque talvez não sejam vocês, indivíduos de bem, que necessitem constantemente desses direitos humanos atuando. Mas aqueles que lá estão. Mas eu entendo perfeitamente a raiva. Eu não tenho nenhum tipo de discussão com relação a isso. Por qual motivo? Muitas vezes o indivíduo que estupra e é pego pela própria população, vê a população fazendo justiça com as próprias mãos. Gente, deixa eu tentar exemplificar aqui para você, certo? Fala-me Deus, já são 9h30, o tempo passa muito rápido. Imagine aí que você tem, por exemplo, como aconteceu aqui no estado do Ceará, aqui na capital, Fortaleza. Que horas são aí? Ah, não vou conseguir entender não, porque eu não estou conseguindo ver nada. 8h30, me perdoe, 8h30, 9h30 é ótimo, né? Aqui na capital do estado do Ceará, aqui em Fortaleza, nós tivemos uma criança em um bairro um pouco mais afastado do centro, que acabou sendo vítima de um estupro. Onde é que essa criança estava? Numa igreja. A mãe, despercebida por um momento, a criança saiu e ela foi pega por um estuprador. Ele a estuprou e matou. Imagine você que se aquele indivíduo fosse pego no mesmo momento, a população iria querer linchá-lo. Iria querer fazer justiça com as próprias mãos. Porém, o que é que nós teríamos ali? Vingança. Vingança. Não haveria ali nenhum tipo de defesa para aquele indivíduo. Mas concordo com você. Muitos dos indivíduos você considera que não deveriam ter sequer direito de defesa. Só que aí você vai entrar no âmbito do devido processo legal, né? Direito à ampla defesa e direito a contraditório. O que faz com que muitas vezes nós nos sintamos indignados com estas leis, porque são leis que muitas vezes servem para amparar aqueles que nós não queríamos que fossem amparados, sabe o quê? Lorena, deixa eu te falar uma coisa, espero que eu não tenha sido polêmico com você, eu acho que você entendeu mais ou menos, a gente não está aqui para discutir quem tem ou quem não tem razão, a gente está aqui para tentar falar para você como é que isso pode ser abordado na sua prova de concurso. Tá ok? Se tiver mais alguma pergunta, se tiver mais algo... Ó, achei aqui o Mike Fabrício, né? Que é um dos monitores online, é monitor online. Direitos humanos, direitos dos manos. Então, creio eu que esse dos mano faça referência a esses indivíduos que são um tanto quanto andam em paralelo com essa lei, né? Agora, diga-se de passagem aqui. Se você parar para pensar, quando o assunto é redução da maioridade penal, a gente vai estar envolvendo todos esses tipos de polêmica. Aí você imagina como esse assunto aqui é complexo. Mas, de antemão, só para que eu possa dar um pouco mais de informação a respeito disso aqui, vem para cá. Como é uma PEC, como é um projeto de emenda constitucional, o que é que nós temos aqui? Nós temos a necessidade de ser aprovado pelo Legislativo. Mais precisamente por quem? Pelo Congresso Nacional. Se você pegar, né, dentro do texto constitucional, você vai ver lá no artigo 60, inclusive, algumas questões em torno dessa emenda constitucional. Inclusive, artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1, 2, 3 e 4, você vai ver lá as famosas cláusulas pétreas. Uma outra discussão que a gente vai ter aqui já já. Nilton, como é um projeto de emenda constitucional, como é que ele tem que ser aprovado? Ele tem que ser aprovado através de 2 turnos de votação, em cada casa legislativa que compõe o Congresso Nacional, e há de ser aprovado por maioria qualificada de 3/5. Então, eu tenho que ter 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado Federal e a aprovação por maioria de 3/5. Detalhe, depois de ter passado por comissões, como no caso da Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça e uma comissão especial, e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Então, querendo ou não, é uma coisa muito complexa. Você nota
que emendar uma Constituição não é algo muito fácil. Porém, quando se tem força política para isso, você até consegue e sem tanta dificuldade. Diga-se de passagem. Detalhe, Nilton. Quem foi que no ano de 2015 decidiu colocar esse projeto em pauta? O ex-presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha. Até a época que, na sua renúncia agora recente, citou que durante a sua presidência ele tocou alguns assuntos que outrora estavam praticamente engavetados, como é o caso dessa redução da maioridade penal. Mesmo passando pelas comissões de Constituição e Justiça, o que é que nós teremos? Nós teremos alguns indivíduos que falarão, que ferem certos os direitos e garantias individuais, portanto, ferindo uma cláusula pétrea. Portanto, jogam sobre essa PEC um caráter de inconstitucionalidade. Então, pera ainda. Quer dizer que depois de tanta discussão, depois de tanto tempo para entrar em votação, depois de uma possível aprovação nas duas casas, depois de 2 turnos de votação em cada uma, depois da aprovação de 3/5 em cada votação, então eu ainda posso ter uma questão sobre a inconstitucionalidade pessoal. Creio eu que aí já é uma questão mais complexa, mas você pode pesquisar e você vai ver vários defensores da inconstitucionalidade dessa PEC. Nilton, vem cá. Me pediram para falar agora há pouco pelo WhatsApp a respeito de como é financiado grande parte dessa violência. E eu digo a você, vem para cá. Eu quero que você entenda que nós teremos aqui o tal do crime organizado, como o próprio Trigueiro falou, sendo um elemento importantíssimo para o financiamento desta sensação de segurança, deste clima de violência. Olha, quando eu falo sensação de segurança e violência, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas eu estou dando a você 2 vertentes a respeito do assunto, tá ok? Esse crime organizado aqui, ele vai se alicerçar principalmente, como o próprio Trigueiro falou, no tráfico. No tráfico. Nilton, tráfico de quê? Principalmente o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Nilton, me responde uma coisa. São 2 atividades que geram lucros volumosos com toda a certeza do mundo. E que fazem o quê? Vamos pegar aqui esse tráfico. Vamos trazer bem para cá. O que é que hoje nós temos? Hoje nós temos um fenômeno, quase tudo bate nela, chamado de globalização. E esse fenômeno que nós chamamos de globalização, ele está alicerçado no advento de 2 setores. O setor de comunicação, vou apagar isso aqui, e o setor de transportes. Comunicação e transportes. Então você vai ter a ideia de que o mundo ele diminui de tamanho, uma falsa sensação de que o mundo diminui de tamanho, que o tempo passa mais rápido. E isso aqui, esse fenômeno chamado globalização, ele é tanto benéfico quanto maléfico. E ele ajuda tanto o que é lícito quanto o que é o quê? Ilícito. Como, por exemplo, o tráfico de armas. Como, por exemplo, o tráfico de drogas. Então, querendo ou não, quando eu tenho atividades como essa, que são atividades que geram lucros bastante volumosos, eu tenho como financiar esse tal do crime organizado. Então, querendo ou não, este tráfico, fazendo uso deste elemento, que é a globalização, ele vai ter uma outra feição. Que outra feição é essa? Vamos apagar bem direitinho. Ele vai ter a tal da internacionalização. Porque no modelo de globalização que nós temos hoje, as nossas fronteiras se tornam porosas. Vem aqui comigo. Se você parar para pensar um pouquinho, o tema, ele inspira muitas coisas. Aliás, deixa eu aproveitar aqui, quase nesse instante, o que é que estão dizendo? Letícia Gomes, não acho que estão investindo muito em CC, eu não sei o que é, Letícia, para a polícia, emendas em políticas que ensinam jovens para saírem da criminalidade? Concordo, Letícia, eu creio que o investimento em polícia,
ele por si só não acaba com a criminalidade. Nós temos que ter algo que é considerado mais amplo. Porém, se você utilizar aquilo que é considerado como referência para tentar reduzir os índices de criminalidade, como por exemplo, geração de emprego e renda, educação, mais um investimento em outros setores da própria segurança pública, você vai ver que são investimentos a longo prazo. Aí entra o quê? Entra também a questão política. Nilton, que tipo de questão política? Muitos governantes, eles não querem iniciar um projeto hoje para colher esse projeto daqui a muitos anos. Porque pode ser que esse projeto acabe sendo colhido por um candidato do partido de oposição e ele faça como alicerce aquele fruto colhido para que ele possa, né, ter outras vitórias eleitorais futuras. Então a questão aí, ela é bem complexa, bem completa mesmo. O Brexit aqui, estão falando aqui, o Vitor Albuquerque está falando que o Brexit ele vai na contramão da globalização. Na verdade, nem tanto. Sabe por quê, Vitor? Porque hoje na globalização nós temos uma discussão sobre a fragmentação e o processo de integração. Então, muitos países hoje, eles preferem, para que não possam lidar com as mazelas do mundo globalizado, se ajustar a este mundo globalizado de forma diferente, através de processo de fragmentação. Tá ok? Outra pergunta. Tem que chamar... Estão dizendo que tem que chamar todos os aprovados da Polícia Civil do Ceará, creio que seja Polícia Civil. O contingente está muito baixo para o Estado. Diga-se de passagem, o Ceará tem números proporcionais, um dos menores contingentes de policiais civis. Então, o que você está falando aí, ele tem muito, mas muito sentido, tá ok? Mas olha aqui, pessoal. Se você hoje assiste a uma videoaula como essa, eu ia falar, antes de ler os comentários, o seguinte, eu ia falar que você tem até certo apelo, tem até certo apreço por essas temáticas. Nilton, como assim? Pensa comigo um pouquinho. Recentemente, o cinema brasileiro, e hoje em dia está na moda, né? Edital da Polícia Militar do Estado do Ceará, o que é que nós tivemos? A questão ligada a artes e literatura. E quando a gente fala de artes, a gente fala em artes como um todo, inclusive o próprio cinema. Nós tivemos filmes que bateram recorde, certo? De bilheteria e público, como é o caso das sequências, o Tropa de Elite e o Tropa de Elite 2. E você vai encontrar que hoje aqui no Brasil, nós temos um crime organizado cada vez mais organizado. Nós podemos trabalhar também dentro dessa temática, que é a questão de segurança pública, a atuação das milícias, de grupos paramilitares, que tem gerado cada vez mais um clima de insegurança e é elencado os números ligados à violência, tá ok? Então, Nilton, pera ainda. Quer dizer então que a discussão ela não para por aqui. Quer dizer que se nós reduzirmos a maioridade penal, nós não teremos um fim ao problema? Claro que não, porque é como a moça acabou de falar, esqueci o nome dela aqui. A moça, ela acabou de dizer, será que os investimentos, eles não são feitos só em uma área? Será que os investimentos, eles são suficientes para que nós tenhamos o todo, uma amplitude maior com relação ao assunto, que é a questão da segurança pública? Creio eu que ainda teremos que sofrer um pouquinho com essas questões. E detalhe, muitas vezes se vem um questionamento, certo? Em meio a esse caos, quase nesse instante, me perguntaram aqui se o Brasil vive uma guerra civil. Declarada não. Declarada não. Institucionalizada não. Mas os números são de uma guerra civil, certo? Hoje, com toda essa crise que nós temos, nós ainda sediamos grandes eventos. E nós desviamos contingentes que deveriam muitas vezes estar a serviço do cidadão para que possam também estar a serviço do cidadão, mas de forma centralizada nas regiões em que esses eventos ocorrem. Pessoal, hoje em dia, falar de segurança é uma questão mais ampla. Eu podia aqui tocar o terror com você, a gente podia falar da questão das ameaças terroristas, que geralmente permeiam a organização desses grandes eventos. Mas agora eu quero que você tenha um espaço para certa reflexão. Que espaço é esse? Se você notar, o tema é tão complexo a ponto de nós não termos uma só resposta. Nilton, por que você está dizendo isso? Olha a tentativa aqui, pessoal. A redução da maioridade penal. E nota os argumentos prós e contras. E me diga se os dois lados não têm certa razão. E se ao ter certa razão, não dão a ideia de que você está inserido dentro de uma espécie de tiroteio. Isso faz com que muitas vezes, muitos de vocês desacreditem nessa questão. Aí vem a questão da autotutela. Aí vem a questão da justiça com as próprias mãos. Hoje em dia, certo? É muito burocrático se armar.
Hoje em dia, a burocracia, ela inibe o acesso a uma arma. O que eu não quero dizer que você não tenha. Porque muitas vezes até o cidadão de bem, a questão de discussão a respeito de um cidadão de bem, ela é bem ampla, até um cidadão de bem, ele com receio de tudo isso que vê nos telejornais, nos programas policiais, ele tende a se armar. Aí nós temos aquela discussão que nós iniciamos lá no primeiro bloco. A questão do desarmamento. Olha que outro tema polêmico. Será que se desarmar melhora a condição da segurança pública? Será que se armando eu não me sinto mais protegido com relação a tudo que ocorre? Olha outro tema polêmico. Dentro desse assunto, eu tenho vários temas polêmicos. Uma pausinha para me ler aqui de novo. A imigração, Letícia Gomes. A imigração ainda é um tema relevante, por conta que Fortaleza tem um grande número. E eles estão ficando por aqui e não estão indo embora. Eu juro, Letícia, que eu também não entendi muito essa questão de imigração. De onde, quem são, quem vem, tá ok? Porque a gente pode ter desde o haitiano até o indivíduo que vem de outras partes do mundo, tá ok? Mike, a Polícia Civil que só tem 2.000 e as delegacias do interior não funcionam. Mais uma vez, concordo com você. Querendo ou não, o que é que você tem? Total razão. O efetivo proporcionalmente é muito pequeno e não dá conta. Muitas vezes você deve ter ouvido falar de pessoas que tentam recorrer à questão da segurança do poder público e não têm acesso a ela. Ana Maiara, nem tanto, pois no filme que, passou aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, Ana Maiara, voltar aqui para você. Acho que eu tô... Nem tanto, pois no filme que fala que bandido bom é bandido morto, e que quando o policial mata o humilhante ele ganha medalha, quando na verdade o PM vai responder processo administrativo. Lembra da discussão que a gente teve lá no comecinho da aula? Você vai encontrar o quê? A burocracia do Estado. Mas creio eu que você tem artifícios, inclusive que lhe amparam, né? Você tem alguns institutos no ordenamento que permitem que você exerça a sua função, que você exerça a legítima defesa. Inclusive, pessoal, hoje em dia você acaba tendo questões polêmicas até onde você acha que não as encontraria. Olhe recentemente, analise sobre a luz do direito, analise sobre a ótica da razão, o caso do cunhado da Ana Hickman, que foi, de acordo com o Ministério Público, indiciado pelo tal do homicídio doloso, se eu não me engano. Aí eu peço, por favor, certa compreensão de vocês, porque eu falei de supetão agora sobre o assunto. Homicídio doloso. E muitos de vocês consideram que aquilo é um absurdo, certo? Muitos de vocês consideram que aquilo foi legítima defesa pura. E eu até entendo um pouquinho o ponto de vista de vocês, mas a discussão também é salutar, tá ok? Então vamos lá. Pensar em segurança pública, Nadiel. Primeiro pensar em prevenção, educação, políticas de emprego e inclusão social. Depois é que nós pensamos em repressão. Aí, Nadiel, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma discussão que é ainda mais ampla também, sobre o processo de desmilitarização das polícias militares. Então, esse é um assunto que eu gostaria de não entrar agora. Por quê? Porque vai ser polêmico ao extremo, certo? Aí, o que é que nós temos mais aqui? Vanzinho Van. Até agora só dá na dela onde faça a divisão das passagens. Isso aí já é outra coisa aqui. Então, pessoal, nota aqui comigo, certo? Que enquanto nós tivermos, certo, fonte de financiamento e nós tivermos recrutamento de soldados do crime, nós vamos ter, querendo ou não, o aumento de índices como esse. Mais uma vez lembrando que nós dissemos no primeiro tempo, certo? Você não pode associar mecanicamente pobreza e violência. Porque houve um período da história do Brasil em que nós diminuímos as desigualdades de forma sensível, mas em compensação os números de homicídio aumentaram. Inclusive você teve algumas capitais, algumas inclusive do Nordeste brasileiro, como é o caso de Fortaleza, como é o caso de Natal, como é o caso de João Pessoa, inseridas em rankings de institutos internacionais, e aqui eu faço um desabafo. Eu acho muito triste quando, por exemplo, assistindo jornal, eu encontro notícias a respeito dessa questão da violência no Brasil, analisada por institutos internacionais. Essas capitais que eu acabei de citar foram inseridas não só entre as capitais mais violentas do Brasil, mas também entre as capitais mais violentas do mundo. Mas você também deve associar a isso o fato de muitas dessas capitais ainda sofrerem, mesmo com as reduções que eu acabei de falar, com o problema que é a desigualdade, que é gerada pela concentração de renda e tudo mais. É claro que se nós formos elencar aqui as causas do problema, nós começamos a aula de novo e passamos mais 2 horas falando. Mas é claro que você consegue descobrir que o problema é de caráter quase que estrutural. Você, além de reclamar dos parcos financiamentos,
ainda reclama que esses financiamentos são mal alocados, podendo ter a amplitude do tema sendo tratado, investir em educação, geração de emprego e renda, projetos de inclusão, fazer com que esse jovem se sinta mais disposto ao mercado de trabalho, ao mundo da educação, mas o que é que nós acabamos tendo? Nós acabamos tendo, querendo ou não, investimento em áreas pontuais que muitas vezes nos fazem lembrar de questões paliativas, não analisando a questão com mais profundidade. E você sabe, né, pessoal, que essas questões paliativas geralmente acabam gerando problemas maiores. Quer um exemplo? Muitas capitais do Brasil decidiram investir em pilotões especiais. Aí você deve lembrar, por exemplo, que durante determinado período da história do Brasil, o poder público foi ausente das comunidades mais carentes. Quando esse poder público retorna, logo em seguida vem esses pilotões especiais. E esses pilotões especiais são treinados efetivamente para uma série de atuações que têm a necessidade, muitas vezes, certo, de ter muita cautela e acabam agindo com violência. Então isso acaba gerando aquela inversão de valores que a gente falou no primeiro tempo da aula, em que a população dessas comunidades acaba se sentindo mais segura na mão do, aí eu vou chamar, né, de líder do tráfico, de líder do crime organizado, do que na mão dos policiais. Mas é claro, a minha função, e garanto que o que o Trigueiro quis falar aqui também, não é em momento nenhum manchar a imagem do policial ou da instituição ao qual ele faz parte. Eu acho um trabalho digno, eu acho um trabalho extremamente louvável. Queria muito você, que se prepara aí para ser policial militar, você que já é policial militar, policial civil, policial federal, policial rodoviário federal, que você tivesse salários, rendimentos de médicos, de juízes, com todos os auxílios que a você são necessários. Mas, infelizmente, o país que nós vivemos é um país que acaba deixando que grande parte dos recursos que deveriam ser investidos em situações consideradas, em pontos considerados críticos, se esvaiam pelo ralo da corrupção. Tá ok? Pessoal, vem para cá comigo. A gente começa agora, certo? A encerrar a nossa aula. A gente começa agora a falar um pouquinho de tudo aquilo que nós temos, certo, para oferecer a você. Creio que você, porventura, deva ter gostado da aula. O meu chat parou aqui. Não sei o que diabo foi que eu fiz. Ver se eu retorno com esse bicho. Parou tudo aqui, mas eu quero que você saiba que você está em excelentes mãos. Vem pra gente, conhece um pouco mais do nosso trabalho, vem ver que você está nas mãos de uma equipe surpreendente. Vai lá, www.cursoagoraeupasso.com.br, certo? Você aproveita o cupom Férias 30, o pessoal me dá uma chamadinha, porque a gente tem colado aqui o que eu posso oferecer para vocês. Tem edital na praça, Polícia Civil do Pará, Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, galera, é a sua oportunidade. Polícia Militar do Estado do Ceará são 4.200 vagas, velho. 4.200 vagas é uma quantidade muito boa de vagas para você que quer mudar a sua vida. Aqui no Agora Eu Passo, eu tenho todo o orgulho do mundo de falar isso, porque aqui a gente não trabalha com um produto qualquer, pessoal. Aqui a gente trabalha com educação, e mais do que educação, a gente trabalha com sonhos. Se cada vez mais as pessoas tivessem condição de realizar seus sonhos através dos seus esforços próprios, nós não estaríamos falando de temas como esse aqui agora. Tá ok? Olha, meu amigo, eu quero encerrar essa aula de hoje de uma maneira que quase nunca eu encerro. Sou um cara bem fresco, não fresco no sentido, né, da palavra, não, também não sou homofóbico, mas eu sou um cara bem brincalhão. Mas eu digo uma coisa para você, olha para mim e diz o seguinte, olha, eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, sabe por quê? Porque é isso que você é. A gente tá hoje, que dia da semana é hoje, hein? Hoje é quarta-feira, para você ter noção de como eu estou perdido, porque vida de profissão não é fácil, certo? A minha esposa que eu diga, eu acho que ela convive muito pouco comigo, porque quando eu não estou estudando, não estou dando aula. E eu ainda faço faculdade de uma ciência diferente da que eu caminho, que é a história, não é? E nem eu, pessoal, nem eu tenho sossego. Porque muitas vezes você olha pra gente e diz assim, poxa, você é professor, o cara tá com a vida ganha, tá no cursão tipo AEP, certo? Deve ganhar aí muito bem, graças a Deus. Eu sou muito feliz com o que sou, com o que a minha profissão me gera de remuneração. Mas não pare de sonhar. Eu tenho sonhos, já eu sou concurseiro assim como você, tenho projetos, não quero deixar de dar aula nunca. E todo dia, quando eu chego ao fim, assim, quando eu chego na hora de deitar, eu digo assim, poxa, velho, eu sou um vencedor. E eu queria que você fizesse isso também. Chega para você no espelho, ou então fala mentalmente, para você dar uma de doido, não, diz assim, eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora. Sabe por quê? Quarta-feira, por quase 2 horas, 2 caras, um do narigão e outro da língua presa,
falando para mim a respeito de um tema que a gente nem sabe se vai estar na nossa prova, embora tenha grande probabilidade pelo apanhado que a gente faz de questões anteriores. Eu estou aqui firme e forte, querendo passar no concurso. Alguns de vocês estudam para concurso que nem edital na praça está. E você está aí firme e forte, não se desmotivou com essas notícias ruins a respeito do mercado dos concursos, a respeito da redução das vagas, dos cortes no orçamento, e você está aí perseverando, você é um vencedor. Galerinha, ó, se um dia você estiver prestes a cansar, vocês dizem, pô, o Nilton, da aula de atualidades, da aula de história, está tentando iniciar os seus estudos de direito constitucional, o cara trabalha de manhã, o cara trabalha à tarde, o cara trabalha e estuda à noite, chega em casa e ainda vai tentar se atualizar. Por que que eu vou descansar? Galera, você descansa depois que você passar. Me chame para esse churrasco da aprovação, da nomeação, que eu estou junto com você. Espero que você tenha hoje uma noite iluminada e que seu descanso hoje seja muito mais gratificante e fortificante do que o dos outros dias, porque amanhã é um novo dia e amanhã você acorda vencedor e agora você tem tudo, tudo mesmo, para que você possa concretizar os seus sonhos. Não desista de sonhar. Você vai passar no concurso que você quer. Nilton, mas não tem vaga para todo mundo. Então, quem está fora das vagas, que não seja você. Tá ok? Vai dar tudo certo com você. Me despeço. Agradeço muito você ter estado comigo hoje. Tudo de bom e dá uma olhadinha lá, certo? www.cursoagoraeupasso.com.br. Valeu, pessoal.